Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico, ginecologista e obstetra, com especialização em medicina fetal, sexualidade humana e tratamentos ginecológicos minimamente invasivos. Seu trabalho foca no entendimento da saúde hormonal feminina e na busca por alternativas para o equilíbrio natural do corpo. No encontro de hoje, vamos falar sobre o impacto dos hormônios na saúde e no comportamento, alternativas ao uso de anticoncepcionais, fertilidade natural e a relação entre saúde ginecológica e qualidade de vida. Com vocês, Dr. Felipe Duarte. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico, obstetra, ginecologista e o nome dele, Dr. Felipe Duarte. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Bia. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Antes da gente começar, Felipe, eu queria te fazer uma perguntinha básica. Você já passou por algum momento da sua vida que você precisou de uma energia a mais, um foco maior? Olha, essa pergunta é muito apropriada para um ginecologista obstetra, né? Porque isso é o que a gente precisa o tempo todo. Primeiro, assim, né? Na nossa formação acadêmica, faculdade de medicina, sabe muito bem como é que é. Depois residência, Semana a gente acha de que vai melhorar. Residência, né? mestrado. Exatamente. A nossa vida é essa correria, né? Quando a gente... Parece que a gente assina esse termo, né? A gente abre mão do sossego quando a gente entra na faculdade ali. E sem dúvida que esse foco, determinação, concentração ali é uma coisa muito importante pra gente, né? Na prova, no dia a dia, e o obstetra ainda assume esse compromisso de longa data. Que de vez em quando, né, você é acordado durante a noite e tem que levantar e tá bem, né? Exatamente. Você tem que levantar e bem. Por que eu tô perguntando isso? Porque chegou no mercado, mês passado, um suplemento chamado Axon, tá? E eles me procuraram agosto do ano passado, setembro ou agosto do ano passado, para ver se eu poderia lançar. Eu falei, não, eu até lanço, mas eu vou experimentar. Só lanço depois de experimentar. E aí, o que era um lançamento para setembro do ano passado virou fevereiro agora de 2025, porque eu realmente fiz os 3 meses e realmente funciona. E eu gostei muito da formulação, porque o Axon, ele tem coenzima Q10, resveratrol, ácido fólico, vitamina B12, ele tem todo um combinadinho, ainda tem um plus para as mulheres, tem fibra. Ah, maravilha. Eu trabalho muito com suplementação para as minhas mulheres. É o que a gente diz, né? É foco, energia e direção, né? Disposição. E disposição física e mental também. Sim. E é uma coisa assim que eu hoje tomo todo dia de manhã, misturo no meu suco verdinho lá e o dia vem que vem. E faz uma diferença quando eu não tomo. Claro que não é uma medicação, é uma suplementação, mas ajuda bastante, tá? Maravilha. Tanto que você vai ganhar aqui. Ah, boa. Tá? A gente tem uma eco bag aqui e tem a Axon aqui para você. Então você experimenta. Maravilha, vou e depois você diz pra certeza. gente foco, energia e disposição, tá? Muito bom, muito Quando bom. a gente precisa, né? Sim. E é bom que você pode tomar todos os dias ou você pode tomar. Levantou de madrugada, vai ter que fazer um parto. Bota lá no seu suquinho. É o kit de sobrevivência. É o kit de sobrevivência. Meu querido. Quem tá me assistindo, pode People tem o nosso cupom. Pode People 15. Claro, para compra. Isso, lá no site axon.com.br. Isso mesmo. E o Instagram? O Instagram, o @Axon Brasil Oficial. Perfeito. Então, pegar o desconto do início.
Isso aí. O Bru já tá tomando também. Toma. Por isso que ele tá com essa carinha. Por isso que ele me, não, por isso que ele me lembrou. Eu tava esquecendo Hoje- de dar o desconto pro pessoal. Claro que tem que dar. Hoje eu fiz com Lembra. gelinho. Hoje você fez com gelinho, ficou Eu fiz- bom? Ficou bom. Ficou muito É bom. porque é de frutas vermelhas isso aí. Você pode bater com gelo, fica boa. bom também. Se não quiser bater com nada, se não quiser botar num suco. Sim. Ai, tem uma coisa boa, Blu. Não tem glúten, não tem açúcar. Verdade. Ah, legal. Verdade. Tá, então Importante. tá tudo direitinho. Maravilha. Meu querido, queria que você falasse um pouquinho da sua escolha, primeiro pela medicina, porque foi o que você falou, a gente assina um contrato de não teremos paz para promover a paz do outro, Isso aí. não é isso? Bem isso. Mais ou menos isso. E por que depois, dentro da medicina, escolher ginecobstetrícia? É engraçado, né, que essa escolha, ela vem ali desde a infância pra mim, desde a primeira vez em que eu dei essa resposta pra alguém, eu me lembro de ser sempre essa decisão pela medicina, esse encanto de alguma forma, né? A gente sempre passa por aquela fase que a gente quer ser professor, quer ser bombeiro, quer ser astronauta, aquelas coisas, mas acho que desde o momento em que eu comecei a refletir mais sobre isso, mesmo assim, criança, admirar alguma profissão, isso foi a minha escolha. E tanto que a minha vivência dentro da escola já foi de longo tempo de preparação para vestibular, essas coisas assim, porque a escola sabia que eu queria muito, né? E você tem pai, médico? Nada, eu sou Nada. o primeiro da família. A minha avó, que eu amava muito, já é falecida, mas de fato eu a admirava muito, mas eu não tinha nem tanta consciência disso, porque quando eu comecei a conviver com ela, ela já estava aposentada. Mas ela era o que antigamente se chamava de auxiliar de enfermagem, na que época, né? O legal. técnico de enfermagem hoje, se a gente for Que fazer uma certa carregavam os analogia. hospitais nas costas, Isso, né? e ela contava muito essas histórias. Ela trabalhava em 2 hospitais federais, assim, e trabalhou no INCA também. Então ela contava muitas histórias e foi muito emocionante, porque na minha formatura ela esteve. Estava presente, que né? legal. Não esteve já não estava mais na ocasião da minha especialização em ginecologia, mas ela esteve lá e viu isso e foi muito bacana. E eu, né, eu sou católico, então, além de tudo, ainda existe esse olhar sobrenatural para a vida. Essa promoção da vida, para mim, sempre foi algo muito bonito. E nesse mesmo sentido, quando eu entrei para a faculdade, eu sempre quis muito isso, né? Eu tive ali um processo dentro da escola de, vamos dizer, uma reorganização do meu currículo ali, para que eu pudesse até acelerar o meu processo de prestar vestibular. Então, eu fiz vestibular com 15 anos, eu entrei com 16 para a faculdade, né? E com 22 eu estava me formando. Bem cedinho, Foi né? bem cedinho. Muitos perigos em relação a isso, né? Não é um certeza. tipo de coisa que eu recomendo necessariamente. Acho que tinha um grau de maturidade na minha visão de mundo que os meus pais permitiram que eu fizesse isso, né? A escola conversou muito com eles. Mas eu queria muito isso desde sempre. Fiz a faculdade e desde o primeiro momento, assim, eu me lembro, né, desse encanto pela vida. Eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso. E a obstetrícia foi, assim, minha grande paixão nesse momento. Eu me lembro de... eu me formei na Unirio, né? Que é a Universidade Federal do Sim, Estado do Rio de belíssima, Janeiro. belíssima faculdade. E eu me lembro que a biblioteca do Gafré, que é nosso hospital universitário, ela... Gafreguinho. Isso, ali na Tijuca, né? Isso mesmo. Ela fez um bota-fora de livros antigos, assim, e entre eles estava o Resende, uma das primeiras edições, que eu olhei para aquilo e falei, gente, o pessoal tá dando esse livro, isso é uma relíquia. E aí eu me lembro, depois de muito tempo, uma amiga minha falou, nossa, eu lembro de você nos primeiros períodos catando aquele livro e lendo no corredor. Eu fiquei meio assustado. Esse menino não é muito normal. Não é muito normal, não. Aham. Mas essa paixão sempre cresceu, assim. Então, eu sempre tive essa admiração. Cada parto é muito diferente. Lá se vão... Eu me formei em 2012 para 2013, né? Eu sou péssimo de memória, de matemática. Então, eu sempre Não, mas já confundo. estamos aí, Mas estamos aí já mais de 10 passou anos. de 10, né? estamos em 12, 13. Exato, isso é um problema até pro casamento, né? Lembrar o tempo de casados. Mas eu sei a data que eu me casei, Sim, pelo amor sim, de pelo Deus. menos Agora eu vou isso. lembrar melhor Vai até. lembrar melhor com o Axon, com certeza. Mas eu, de fato, quando eu entrei na obstetrícia, isso me abriu portas para conviver com esse pequeno milagre, que é a vida o tempo todo. E depois de um tempo, por caminhos que a vida me levou, que a gente ainda vai conversar mais, eu me enveredei mais para o lado da ginecologia nesse campo da fertilidade, dos métodos naturais e tudo, para dar suporte e acompanhamento a essas mulheres que estavam abertas à vida ou querendo otimizar sua fertilidade e tudo mais. E isso veio como um chamado
das circunstâncias. Eu Entendi. comecei na paixão da obstetrícia e me enveredei para ginecologia depois. E hoje ela assumiu a maior parte da minha vida até. Você ainda continua obstetra, mas você hoje faz Continua. muito mais clínica ginecológica. Isso. E aí tô me enveredando mais para essa parte. Fiz a especialização em cirurgia agora, né, por vídeo e tal. Porque realmente esse campo, né, da endometriose, da SOP, os dilemas que essas mulheres vivem com essas doenças que são crônicas, muita gente não sabe, mas são crônicas, e que comprometem qualidade de vida e fertilidade, né, dessa maneira tão drástica. E eu me dediquei nos últimos anos a estudar sobre isso, assim, e tenho me apaixonado cada vez mais. E o que eu acho bem bacana no teu trabalho, Felipe, é que eu acho que há um tempo atrás os médicos falavam assim: ah, você tem síndrome do ovário policístico, toma isso aqui, vai tomar pílula, porque isso regulariza e ponto. Exato. Mas não era dito o que é a síndrome do ovário policístico, quais são as mudanças metabólicas que acontecem e também o que se pode fazer, muito além dos remédios, para que haja uma harmonia metabólica nesse organismo. Porque senão você fica secando gelo, né? Exatamente. Você fica tomando remédio, mas você não faz nada que favoreça o teu organismo a lidar em equilíbrio com aquilo. Exatamente. E a gente, quando olha para doenças que afetam 1 em cada 10 mulheres no mundo, como endometriose, a gente pensa numa legião de mulheres que precisa entender melhor, à luz daquilo que a gente já produziu de evidência científica no século XXI, para a gente ter uma nova abordagem sobre essas patologias, né? Quando eu me formei, 10 anos, 12, 13 anos para medicina é muita coisa, ainda mais na nossa época em que as coisas circulam numa velocidade muito maior. Eu não posso fazer mais a medicina pura e simplesmente que eu aprendi na faculdade. Isso me demanda uma atualização constante e é nesse sentido que hoje a gente ainda enfrenta uma resistência muito grande nessa cultura contraceptiva, né? Que muitas vezes é essa simplificação da ginecologia. Eu sempre falo uma coisa, e você vai me entender muito bem, né, estando no meio médico, sendo colega, de que a minha especialidade, a ginecologia especificamente, ela é a única em que a gente tem essa característica de tratar tudo com o mesmo remédio, né? Exatamente. Isso é muito louco. A gente não pode se conformar com isso. Então a gente E chega... como se fosse só isso, né? Exato. E aí a gente chega no consultório do cardiologista para cada tipo de queixa. Nós temos uma fisiopatologia específica, um mecanismo que está desregulado que a gente vai regular, uma arritmia, uma pressão alta, uma dor no peito. São coisas diferentes. Na ginecologia, parece que as queixas, elas vêm de caminhos diferentes e têm fisiopatologias totalmente diferentes, apesar de muitas vezes ter um gatilho comum, Sim. né? Mas elas seguem caminhos diferentes, elas expressam sintomas e sinais diferentes e tudo vai convergir para o mesmo modelo de tratamento. Isso não faz sentido, né? E da mesma forma, a gente não pode mais, em pleno século XXI, à luz... Esquece ideologia, esquece militância, né? Tudo isso. Nós estamos falando de saúde do ser humano. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante, porque assim, a gente vive hoje a era do conhecimento. Perfeito. E eu costumo brincar que a gente, nesse objetozinho, tem muito mais que todos os computadores da NASA que levaram o homem à Lua. Exatamente. Então, assim, você tem aqui, você pode consultar toda a biblioteca de Alexandria. Você pode consultar tudo que você quiser. Agora, tem gente que pega isso aqui para consultar qual foi o ganhador da Libertadores de, sei lá, 2003, 1998. Isso aí. Então, assim, que ok, tudo bem. Mas na hora que a gente tem que cuidar da nossa saúde, ser corresponsável da nossa saúde, a gente tem que ter um bom médico, mas o bom médico é aquele que te orienta bem, porque a escolha é sua. Exato. A responsabilidade, você é corresponsável. Isso aí. Claro que sem um bom médico, não vai, manda. tá? Você não vai se consultar com o Dr. Google. Isso aí. Então, Totalmente. você tem que confiar no médico que chegue para você e bote lá, eu tenho endometriose, doutor. Aí você vai dizer, tem tais e tais opções e você precisa mudar seu estilo de vida, certo? Perfeito. A pessoa fala, não rola, eu não vou, sei lá, eu não vou deixar de comer isso, eu não vou deixar de fazer aquilo. Ok, mas aí a gente tem que saber que isso reduz o seu sucesso terapêutico. Exatamente. A gente fala tanto de empoderamento feminino, de autonomia, de liberdade. A única ferramenta que dá isso verdadeiramente para as pessoas em geral, não só as mulheres, Tudo, né? é a informação.
E nós estamos num lugar, né, num momento de vida, e que com o toque do dedo no celular, a gente tem acesso a milhares de informações, às vezes são só um palpite, só uma Exatamente. opinião, mas a gente precisa se aprofundar nesse olhar para a saúde feminina, livre dessas amarras de uma discussão meio fanática, né, sobre as coisas, e entender que a gente precisa olhar para a ginecologia de uma maneira muito diferente. A gente teve uma apropriação muito política desse olhar, né? Basicamente, em que falar assim, será que o contraceptivo é tão inócuo quanto se pensava antigamente e que cortar o ciclo menstrual é fisiológico, é interessante no longo prazo? Nós precisamos discutir sobre isso à luz dos estudos que são feitos em psiquiatria, em Exatamente. psicologia, em comportamento humano, em fisiologia reprodutiva, em imunidade, né? Então são muitas coisas que precisam ser repensadas e ao mesmo tempo que a gente precisa repensar essa cultura contraceptiva como algo intocável, a gente precisa aprimorar o nosso olhar para as doenças, as alterações metabólicas, hormonais, que são peculiares. SOP é uma coisa, endometriose é outra, síndrome pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual é É outra outra, coisa. exatamente. TPM é uma coisa, disforia na É TPM é outra. outra, é mais Exatamente. profunda. E o que está por trás disso? Que desequilíbrios hormonais, interações com neurotransmissores estão por trás disso que a gente pode ajudar ajustando o ciclo e preservando a fisiologia feminina. Ciclo menstrual não é só fertilidade. Eu costumo brincar, né, nas redes sociais e falo sempre para as minhas pacientes. Da mesma forma a gente chega na emergência. Tô com uma dor no peito. A enfermeira vai pegar, vai medir os seus sinais vitais primeiro. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, ok. Saturação de oxigênio até. Quando você chega no ginecologista, o seu sinal vital na idade reprodutiva é o seu ciclo. Ele é consequência de toda uma atmosfera muito complexa e muito bem sintonizada para garantir a sobrevivência da sua espécie. E a sua fertilidade é um sinal claro e inequívoco que muita coisa está indo bem. E a ausência dela é um sinal claro e inequívoco que muita coisa está indo mal ou alguma coisa. E a gente precisa investigar, né? Tá falando uma coisa muito interessante. Eu estava lendo um livro de uma autora americana, não vou lembrar o nome agora, talvez você lembre, que ela fala que a menopausa começa no cérebro. Isso aí. Ela E o nome não me não, vem à cabeça e agora. não e não no ovário Exatamente. ou nos hormônios centrais, Perfeito. FSH, LH. Isso aí. E eu achei tão interessante porque eu sempre observei que essas mudanças hormonais e essa medicalização da, do ciclo feminino causavam alterações de comportamento. Com certeza. A gente hoje, né, o melhor papo que um ginecologista pode ter sobre isso é com o psiquiatra e o psicólogo, porque eles são os que mais compreendem, quem tem essa visão Não, são a os que gente mais nota. compreendem. Eu notava, tinha pacientes minhas que elas começavam a tomar anticoncepcional, eu falei, mudou. Isso aí. Era sutil, mas você que conhece a pessoa, você via. E Perfeito. quando paravam, mudavam. E quando tinham uma TPM sem a coisa hormonal, era diferente. E mesmo elas repondo hormônio ou pílula, elas ainda assim faziam uma alteração comportamental, né? Exatamente. Existem, inclusive, alguns estudos apontando para sequelas que podem ficar por esse uso da pílula no longo prazo. Mas Fala um ainda. pouquinho sobre isso, Felipe. Exatamente. Porque anticoncepcional é uma coisa que surgiu, foi um grande avanço, eu acho, na questão do controle de natalidade, principalmente para uma população que não tinha acesso a nenhum conhecimento, mas a coisa não é inócua desse jeito, né? Exatamente. Até nos primórdios, quando os estudos com as pílulas começaram a acontecer e as instituições que financiaram esses estudos já fizeram a sua meia-culpa e até de maneira meio sórdida entenderam isso como um mal necessário, eu tenho lá minhas críticas a essa cultura Uhum. contraceptiva, como falava, esses estudos de validação da pílula foram feitos em populações pobres, periféricas, né? Porque não se escolheu sabia. uma Não se população escolheu. de classe média ou classe alta, porque teriam acesso a maior Informação. questionamento, né? Se escolheu uma classe de periferia, que não estava nem sabendo o que estava usando. Exato, não tinha termo de consentimento. Então essas Exatamente. mulheres estavam numa situação de desespero, de pobreza extrema e receberam aquilo como um remédio que ia ajudar elas a superar aquela pobreza.
E muitas mulheres morreram desses efeitos colaterais iniciais, porque pensa que se na década de 60 a pílula foi aprovada e ela foi, né, todo estudo com medicação, ele tem essa fase de ser colocado em larga escala para a população, para a gente ver se aquilo que numa amostra menor aconteceu, aparece, né, com a mesma segurança na população mais ampla. E as doses dos anticoncepcionais, depois dos primeiros testes, elas ainda foram muito altas, porque não se sabia sobre essa fisiologia Exatamente qual era a hormonal. dose que fazia esse ciclo. Exatamente. E para Uhum. quem? Porque quando você joga para a população, você não seleciona quem tem risco cardiovascular aumentado. E foi aí que se teve uma primeira noção. Opa, isso aqui não é água com açúcar. Eu brinco com as minhas pacientes e isso com as mesmo. minhas seguidoras. E até água com açúcar, se você Tomar ficar tomando, demais. vai fazer mal. Que Exatamente. dirá um hormônio sintético, né? E naquela fase, dentro daquela nossa concepção de que, de fato, nós precisávamos ter mais responsabilidade com a constituição da nossa família, da nossa prole, do nosso futuro. Isso é muito importante, que as mulheres tenham essa consciência, os casais tenham essa Uhum. consciência. Mas, com o recurso que se tinha naquela época e fruto de uma série, aquele caldo cultural, socioeconômico, político, tudo, essa política de controle de natalidade, ela começou a gerar em função disso. E até na maneira como a pílula foi aprovada e corrigida na sua composição, na sua posologia, na sua formulação, isso sempre girou em torno de a gente precisa fazer uma coisa que bloqueie o ciclo sem matar, né? Uhum. E isso, assim, claro, é o mínimo que a gente tem que pensar. Mas existe um universo de alterações sutis que prejudicam muito a qualidade de vida da mulher, determinam suas escolhas, seu futuro, sua visão de vida, o relacionamento que ela escolhe, a carreira que ela escolhe ou não. E isso não é falado. E os verdade. estudos estão empilhando evidências científicas cada vez maiores de que isso é importante. Isso é relevante. E os psicólogos e psiquiatras que mais estudam comportamento feminino e hormônios sexuais, eles cada vez mais chegam à conclusão de que nós talvez estejamos com uma geração de mulheres cuja visão de mundo, as concepções, valores e escolhas estejam sendo moldadas por um hormônio que elas tomam sem saber que pode estar fazendo isso. Essa é a grande questão, né? Essa escolha Interessantíssimo autônoma. isso que você está falando, porque muda totalmente a visão de um comportamento feminino a partir da popularização. Exatamente. E aí a gente precisa colocar o dedo nessa ferida, né? E isso não é um fundamentalismo religioso da minha parte, como muita Não, mas gente às acho que não vezes passa pensa, né? como Exato. religião, acho que passa como revisão de coisas. Por Exato. exemplo, quanto Faz tempo parte. levou para se descobrir que o cigarro fazia o mal que fazia? Durante muito Culturalmente, né? tempo, Uma culturalmente era beleza. estimulado, era bonito. Tinha gente que falava, olha, aumenta a capacidade cognitiva da pessoa, só não falava que matava. Exato. No início aí começou, não, é porque dá câncer de pulmão, ok, então câncer de pulmão, tá. Aí tinha gente que fumava, o pulmão tava limpo, não, tô limpo, eu tô coberta. Aí a veia tava tudo entupido no coração. Anos depois foi Exato. ser associado a problemas cardíacos. Anos depois, câncer de laringe, de É isso aí. esôfago. Então, assim, a própria ciência avança Exatamente. para saber mais e corrigir erros. Isso aí. Faz parte. Então, eu acho que você está falando é que nada é tão inócuo assim, nada é sem efeitos, mas que, diante do conhecimento, você faz escolhas. Exatamente. Sempre, né? E sobre essas questões sutis, né? Quando a gente vai olhar estudos de laboratório ou estudos em população, a gente vê o quanto o estrogênio e a progesterona moldam o pensamento da mulher, né? A gente vê o quanto isso mexe com as escolhas. Existem estudos muito curiosos que mostram, por exemplo, a nível de comportamento, porque a gente tem que entender que isso é uma discussão muito mais ampla. A gente precisa olhar à luz dessa psicologia, dessa biologia evolutiva, digamos assim, Evolutivo né? mesmo, né? A gente sabe que um dos elementos mais fundamentais para que eu e você estejamos conversando aqui hoje, inclusive, é a sobrevivência da espécie. Com certeza. E olha que, né, eu sou católico, eu tenho, né, toda a minha visão particular também sobre todo esse sentido da criação, mas isso não suprime esse olhar que a gente precisa ter sobre essa realidade. Muitas das coisas que nós vivemos de maneira instintiva, mais básica, mais sedimentada e talvez até
de um modo que a gente não consiga fugir, mas consiga lidar com ele de uma maneira melhor e consciente. Com mais responsabilidade. Exato, né? O que nos difere imensamente do restante dos animais. Quando a gente olha para isso, esse aspecto evolutivo, né, de sobrevivência da espécie, a gente consegue encontrar vários caminhos neuronais que foram modulados pelos nossos ancestrais para que a gente estivesse aqui hoje. Com certeza. Por exemplo, a capacidade de uma mulher de reconhecer instintivamente em elementos visuais do homem qualidades que reflitam qualidade genética, reprodutiva e imunológica. Olha que loucura, né? Nada de loucura, mas enfim. E que ela nem se dá conta Nem disso. se dá conta. E não Isso se dava conta disso. Exatamente. Os estudos olham isso e analisam o comportamento dessas mulheres sem ela saber que o objetivo é aquele exatamente para não influenciar, porque a mente, né, ela tem seus caminhos e suas armadilhas. A mente mente. Exatamente. E aí essas mulheres foram postas em laboratório e analisadas e foi visto que o olhar delas para o homem, a preferência delas muda de acordo com o ciclo menstrual. A fase do A ciclo. fase do Se tá com ciclo. mais estrogênio, se tá com mais Mais progesterona. progesterona. E por que isso? A gente olha para esses caminhos e pensa, cara, o estrogênio está preparando essa mulher para uma possibilidade de gravidez. Não é que o ciclo menstrual faça com que ela viva em função de se reproduzir. A gente é muito mais do que isso. Mas nesse caminho mais básico, a gente precisa dar essa oportunidade. E o que acontece? Ela pode escolher ou não. Exatamente, com informação. Exatamente. E aí a gente olha para isso e vê, cara, esse hormônio aqui, os estudos mostram que ele modula a visão da mulher para que ela tenha uma atração sexual que seja mais marcada por características de masculinidade atreladas a um bom gene reprodutor do homem. E quando ela passa desse período, ela tem uma potencial gravidez acontecendo e ela precisa de proteção e estabilidade. A partir daí ela começa a olhar e valorizar mais elementos visuais daquele homem que estejam mais relacionados à capacidade de prover e proteger. E o momento que ela olha e vê alterações comportamentais nesse homem? Isso também é muito interessante. Porque assim, eu entendo que biologicamente você tem uma marcação muito primitiva, Uhum, né? Como o nosso instinto de medo, de isso sobrevivência, aí. de procurar. Mas, como a gente falou, nós somos bichinhos um pouquinho mais sofisticados. Temos a consciência, Isso aí. temos o livre-arbítrio. Então, chega uma hora que instintivamente você faz isso, mas a nossa consciência, o nosso conhecimento nos leva a falar assim, peraí, mas não basta ser um bom provedor, não basta tem que ser um bom parceiro, um bom pai, características que vão me dar, em última instância, um amigo com o qual eu vou dividir a vida e as responsabilidades de criar Exatamente. uma outra vida. Exatamente. Os hormônios também nos levam a essa percepção? Eles influenciam muito nisso, e olha que bonito, quando a gente olha para o comportamento animal, tem animais que são estudados em laboratório com esse objetivo, muitas vezes os primatas, que são parentes, Sim, né, sim, próximos, mais digamos fácil da assim, gente ver. geneticamente falando. Então a gente olha para eles e consegue perceber muitas semelhanças de comportamento, e a gente experimenta nos animais os efeitos da pílula também. Não sei se a galera sabe, mas existe contracepção também em primatas, né? Em zoológico, por exemplo, isso pode ser facilmente testado. Então a gente vê que os animais, eles respondem efetivamente a esse chamado. Eles não se casam, não constituem família, eles vivem em grupo para sobreviver e tudo mais, mas eles não raciocinam sobre isso, né? Eu brinco muito com os meus pacientes, eu dou muita palestra, né, em alguns lugares para falar sobre sexualidade, a gente vai chegar a falar do livro também, e lá eu falo muito dessa parte. O que nos diferencia dos animais? Você vê uma cadelinha no cio passando na rua e ela encontra, né, um cão, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Aham. A gente encontra uma esposa no período fértil com um marido cheio de amor para dar, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer em casa naquele dia, porque se ela lembrar que há 15 dias atrás ele não jogou o lixo fora que ela pediu, pode ser que tudo seja colocado por água abaixo, né? E Exatamente. esse infinito interior do homem, que nós chamamos de alma, é o que nos diferencia desses animais. Então nós temos esses elementos instintivos que nós modulamos com o nosso intelecto, Exatamente. que Ou com a conjuga. nossa sensibilidade, talvez, Total. né? Porque eu já vi É, muitas isso aí. pessoas muito simples, É isso aí. quando eu trabalhava em hospital público, muito simples, terem essa percepção. Total. Não tinham nem noção de funcionamento cerebral
Isso E elas tinham essa coisa assim, não, mas eu tenho que domar meus instintos. é Né? totalmente. Assim, numa coisa, e era bonitinho porque eu tentava dizer, não, mas você tem esse Isso aí. poder, você não é só biologia, você tem uma coisa maior, né? Perfeito. Então, existe uma sensibilidade no ser humano que talvez esteja sendo atrofiada, Total. mas ela existe. Exatamente. Você olha que, exatamente nesse sentido de moldar comportamento, olha a gravidade do que nós estamos conversando. Tem estudos analisando a postura da esposa, da parceira, em relação ao homem, diante da chegada de uma mulher próxima dele. Uma mulher dita sexy, Uhum. né? Nos estudos. E o que apareceu é que justamente as mulheres, esse estudo foi feito em recém-casadas, e ele mostrou que as mulheres que não estavam em uso de pílula, elas tinham uma maior resposta a essa aproximação de outra mulher. Na verdade, não é nem aproximação de outra mulher, que na verdade são dois estudos diferentes. Com os recém-casados, eles viram o grau de resposta dessa mulher com e sem pílula em relação ao descompromisso do parceiro. Uma postura geral de não estar próximo dela, né? E foi justamente estudado isso porque é aquela galera que tá mais eufórica, recém-casada, quer marcar território, né? Uhum. E aí Faz mais compararam... sexo por fazer. Né? Exatamente, a galera mais afeita ali a Exatamente. essa Essa questão. prática diária, Exatamente. né, de forma de exercícios aeróbicos, Exatamente, e faz muito bem, tá claro, né? certo, tá na época. Exatamente. Então, assim, eles olharam essa diferença de postura da mulher com pílula e perceberam, ou sem, e perceberam que essas mulheres reagiam mais a esse descompromisso do homem quando estavam sem pílula. E Então elas estavam mais atentas a outras características que não características biológicas para escolher um parceiro. para proteger o seu relacionamento. Entendi. Isso é Que muito... fosse com filho ou não. Exatamente. Então, assim, Exatamente. escolher um parceiro mesmo. Seja um parceiro para pai de seus filhos ou seja um parceiro de vida. Exatamente. Que É que legal. os estudos falam em mate guarding, né? Que a gente não tem umas traduções muito boas pro português desses elementos, mas é marcar território para nós, assim, né? Uhum. Então a mulher sem a pílula, ela via uma postura mais afastada e mais distante do parceiro e ela começava atitudes de trazer ele para dentro. Uma De se incomodar puxadinha, mais um abraço e aqui de para falar puxar assim. dele Exatamente. essa parceria. E outro estudo curioso também mostrou como as mulheres se comportam no período fértil e fora dele em relação a essa marcação de território quando ele se aproxima de uma mulher mais sexy. E esse incômodo é maior no período fértil. Porque ela tá mais atenta a esses elementos. Quando ela tá sem a pílula. Exatamente. Entendi. Então, quando ela... Tem dois aspectos aí, né? Quando ela está sem pílula, ela se atenta mais a características comportamentais de proteção e de parceria dos seus maridos ou namorados ou sei lá, o que for. Quando ela está sem pílula, a possibilidade de ter uma mulher teoricamente interessante no território, ela também tem uma reação de proteger o território afetivo dela. Exatamente. Com mais ênfase. Ela está mais atenta quando a possibilidade de reprodução existe. Entendi. Não é No que ela tenha período que fértil. engravidar. Eu entendi. Né? Isso não quer dizer que vai brigar, mas talvez ela fique mais atenta até para dar um toque nesse parceiro, né? Tipo, olha, eu reparei e queria que você pensasse sobre isso. Não ia ser legal que se eu fizesse isso, o oposto. Então vamos manter o respeito da nossa relação. É aquela típica postura da mulher que chamar a consciência, né? Eu vou te ajudar a chamar a sua consciência. Querido, eu tô aqui. Exatamente. Entendeu? E nós temos um projeto de vida. Exatamente. Aquela história de você estar numa reunião do trabalho, assim, uma festinha, e de repente se aproxima uma mulher, colega de trabalho. Sim, ok. Que tá ali mais... Ainda mais no final do ano, que bebe um pouquinho, todo mundo fica um pouquinho mais relaxado. Alto, né? E ela, às vezes ela tem uma intimidade maior com ele por coleguismo no trabalho, ela se aproxima pra conversar e aquela mulher que chega mais próxima já abraça logo o marido. Da outra que fica olhando de longe, fala, tudo bem. Entendi. E isso influencia muito. E tem estudo que mostra que as mulheres que usam pílula, elas se preparam menos para sair.
gastam menos tempo com maquiagem. E isso não é uma coincidência, porque esse mesmo estudo olhou a postura das pessoas na rua olhando para essas mulheres e sem saber quem usava pílula ou Ou não, não. essas pessoas na rua classificaram essas mulheres como Menos sem pílula, atraentes menos cuidadas com pílulas. com pílula. Que usava pílula eram menos cuidadas ou menos atraentes, Na digamos sua assim, aparência. na sua aparência pelos padrões, vamos Exato. dizer. Entendi. Tem estudos mostrando que as mulheres dançarinas de boate em período fértil recebem mais gorjeta do que as que não estão no período fértil. Tem estudos mostrando que o cheiro dessas mulheres muda e atrai mais os homens. Isso é uma boa Sim. explicação. Feromônio seria isso? Provavelmente. E tem estudo de tudo isso mostrando que as mulheres que não usam pílula produzem secreções que, expostas ao olfato masculino, desencadeiam mais pensamentos sexuais do que aquelas que não usam. Entendi. Do que aquelas que Que usam. usam a pílula. E olha que interessante. Quantas mulheres não recorrem ao uso do contraceptivo buscando uma liberdade sexual dita, querendo ter mais relações sem se preocupar, supostamente, mas elas estão influenciando Menos, drasticamente em um entendi. componente fundamental da relação, que é a atração. E a gente não para conversar sobre isso, né? Quantas pessoas devem estar ouvindo isso pela primeira vez? E esse tanto de estudo não é uma dúzia, são muitas dúzias, né? São centenas de estudos abordando esse elemento. E esses comportamentos se repetem nos primatas. Quando você bota anticoncepcional num primata, a resposta é totalmente negativa. As É como se fêmeas... baixasse o libido, o desejo, Exato. a vontade sexual. E olha que curioso, essas fêmeas são menos escolhidas pelos machos, e o macho não tem como saber que ela tá usando pílula, né? Primata, gente. Não tem. Elas são menos escolhidas pelos machos para tentativas de monta, que eles chamam, né? Nos estudos de comportamento. Que para ela seria um elogio. Essa fêmea, Com certeza. ela tá ali, né, sendo reconhecida como mais escolhida, digamos assim. E as tentativas de monta e a procura por elas são menores. Em algumas espécies uma espécie de primata especificamente, o uso de pílula, de hormônio, não era pílula, né, era injeção, na fêmea provocou anorgasmia no macho. Ele tentou ter relação e não conseguiu ejacular. E teoricamente, aí? Não tem nada a ver com o organismo. Quem recebeu o hormônio foi ela. Então existe um universo a ser desbravado. Algum mecanismo de reconhecimento por cheiro do macho, pode ser que se processe isso, né? Total. Exatamente. São esses elementos que acompanham, que dão nuance à nossa vida sexual. E se isso influencia no primata, você imagina nessa mente tão super desenvolvida e complexa, né? Com tantos outros estudos incríveis que a gente sabe bem, mostrando a complexidade dessas vias neuronais, a nossa neuroplasticidade. Exatamente. O quanto isso não está sendo influenciado e moldado. Fora os valores culturais. E aí faz uma sopa. Exatamente. Né? Do que é biológico, do que é comportamental, do que é social. Exato. É complicado. Eu não mencionei, mas eu sou pós-graduado em sexualidade humana. E aí isso me ligou um alerta, porque eu atendo isso nos consultórios, eu recebo os casais, eu tiro dúvida no direct do Instagram, eu respondo caixinha e eu vejo uma geração de mulheres moldada por isso. Sem contar os efeitos diretos na libido, no cortisol, que é uma loucura. E esses são, né, assim, excepcionais no mau sentido e também no humor. E tem uma coisa, assim, me veio aqui na cabeça, né? A gente sabe que tem estudos, principalmente os últimos que eu li foram ingleses, falando da redução da atividade sexual entre os casais. Então, se faz muito menos sexo do que se fazia antes. Exato. Aí, no estudo ainda fala, porque trocou o vício não, atividade sexual, né? Saudável, por streamings, por seriados, por... seja o que for, mas eu acho que essa questão hormonal influencia muito. Totalmente. A gente tem substituição, a gente tem o mesmo centro de recompensa acionado para todas essas atividades. Todas as coisas. Se tem outra coisa ocupando esse lugar, vai tirar de algum outro. E faz todo sentido que o questionamento seja esse também. Mas a gente não pode se livrar fugir dessa responsabilidade de falar que nós temos uma geração de mulheres em que um percentual razoável delas toma pílula, 20 a 30%. E um percentual de mulheres
que fala mais de sexo do que faz. Totalmente. Existem estudos mostrando que as mulheres, um recorte, né, de 1.000 mulheres, por exemplo, mostrando que essas mulheres que, dividindo, mulheres que usam pílula e que não usam. Eu vou viciado nesses estudos, eu vou citar vários aqui, parecer um meio nerdzinho, mas isso é importantíssimo para o debate, porque isso sai do campo da opinião e começa a ir para o campo dos fatos. E esse estudo pegou um recorte de 1.000 mulheres e viu que as mulheres que usavam pílula davam mais valor à vida sexual e eram mais insatisfeitas com o parceiro e com a sua vida sexual. Talvez porque o fato de tomar pílula, mentalmente, ou socialmente, ou culturalmente, coloca assim, você está livre para fazer sexo sem o risco de engravidar. Só que tem que, se existe alteração hormonal provocada, ela está livre, ela culturalmente está liberta, mas biologicamente ela está desfavorecida. Porque é tão interessante isso, né, Felipe, que você está falando? Eu acho tão bonito. Nós somos seres, no mínimo, tridimensionais, né? Assim, a gente tem um corpo, tem uma mente, o que a gente pensa, o que a gente é influenciado, o comportamento das pessoas ao nosso redor. E a gente também tem uma, que eu chamo sempre que é a dimensão espiritual, que Total. para mim é essa consciência maior que me faz analisar isso tudo e falar, não, mas eu posso ser melhor apesar É isso aí. disso ou daquilo. E eu acho que as pessoas estão sempre vendo por uma dimensão só. Exato. Você pode não acreditar em espiritualidade, mas ela não deixa de estar lá. Exato. E você, como psiquiatra, sabe quanto isso empobrece a abordagem terapêutica de qualquer especialidade. Na psiquiatria, E nós não estamos ainda falando de mais. religião. Exatamente. Religião é uma escolha de pessoas que arrumaram uma forma de exercer sua espiritualidade de acordo com o que lhes faz bem ou que culturalmente lhe é favorável, seja o que for. Mas todos têm espiritualidade. Exatamente. Apesar de nem todos terem a mesma religião. Né? E é nessa dimensão espiritual onde as nossas escolhas mais se afirmam. É Com nesse certeza. campo de autodeterminação dos seus valores onde as pessoas mais se afirmam. E se a gente negligencia isso, a gente vai diminuindo o nosso comportamento e vai parecendo mais com um chimpanzé do que a gente deveria, né? E muita gente está tratando o ser humano hoje no consultório como se ele fosse um chimpanzé. E isso é um grande problema. E nós vemos isso nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. Né? Quantos adultos estão aí dando trabalho na terapia há 10, 20, 30 anos e o que falta a ele é ter uma dimensão espiritual que permita a ele organizar e integrar toda essa visão de mundo numa coisa, numa força integradora que nós chamamos de caridade, né? No catolicismo, que é o amor. Então, esse Que é elemento é universal. muito fundamental, né? No final das contas, e isso é muito importante. E graças a Deus que nós temos isso, porque senão nas mesmas condições de um cachorro, nós reagiríamos como um cachorro, mas a gente não faz isso, e graças ao nosso espírito. É verdade. Isso é tão interessante, porque eu vejo, às vezes, essas discussões, mas as dimensões humanas estão aí. Exatamente. Queira a gente acreditar ou não. Durante muito tempo a gente não acreditava na biologia do existir físico, porque a gente não tinha acesso. Exato. Quando a gente não sabia que uma célula e outra célula, onde se juntavam, davam uma terceira que se reproduzia que nem uma louca, porque o início da vida é quase um câncer, só que tem que estar gerando vida, porque duas células se juntam e Exato. aquela mórula. Eu me lembro quando eu fui estudar em biologia, eu olhei e falei assim, gente, que loucura, como é que se trouxe de uma rapidez? Ela só não é patológica porque está gerando a vida. Não, e é maravilhoso, tantos lindo. processos fisiológicos acontecendo naquilo Como é que ali. aquilo vai indo célula para formar o pulmão, indo célula para formar a coluna, indo célula para formar o tubo digestivo? É um grande mistério e é lindo demais. É inacreditável e é impossível a gente olhar e falar, é o acaso. Exatamente. Um acaso não se repete Exatamente. tantas vezes. E aí a gente olha, né, as pessoas assim, mais sentimentalmente apegadas a uma explicação puramente material e que descartam o elemento espiritual. E aí eu critico essas pessoas no sentido de a gente não pode achar que o ser humano é um conjunto de acidentes que aconteceu ao longo de milhares de anos e que a gente é um monte de nãos que poderiam ter acontecido e não aconteceram e nos tornaram quem nós somos. E a gente também não pode negligenciar esse olhar evolucionista, esse olhar científico para entender que, em parte, também nós somos isso. Todo conhecimento tem que se somar. Exato. Não tem que excluir nada.
E você vê o quanto esse elemento espiritual, que eu trabalho muito no livro de sexualidade e transcendência, o quanto isso usa esse terreno do nosso corpo como um sedimento para se afirmar enquanto pessoa. Isso é a beleza e a complexidade do ser humano, né? Nós não podemos achar e pautar o nosso comportamento por uma comparação animal simples e superficial. A gente tem que elevar a nossa categoria de existência. Então, muita coisa hoje se perde por causa disso. A gente acha que simplesmente a nossa vida pode ser medida por esse conjunto de reflexos instintivos. Inclusive, na sexualidade, a gente não tem instinto sexual, a gente tem tendência. Porque a gente age sobre ela e se afirma Que a muito gente tem nisso. consciência sobre aquilo. Exato. Né? Isso é a beleza da coisa, assim. Só que isso tudo está sendo a todo momento influenciado por elementos físicos, fisiológicos, que a gente muitas vezes desconhece. Né? Exatamente. É um grande caldeirão. Exatamente. Bru, deixa eu botar o livro do Felipe. Olha aí ele. Vamos lá. Doutor Felipe Duarte. Amor, Humano e Sexualidade. Uma visão transcendente. Plus Edições. É da Pius. Pius Edições. Pius. É. Nossa, Tá pouco parece separadinho ali, R, né? Pio. Exato. Pius Edições. Tá. O que você tem aí nesse livro para as pessoas que se interessarem poder acessar? Tá vendo aonde? Isso, o livro tá à venda em várias plataformas, inclusive na Amazon, no site da Pius, ele tá lá à venda também. Eu tenho meus links na minha página também do Instagram, conduzindo para lá, para quem quiser aprender conhecer um pouquinho mais. E esse livro surgiu de tudo isso que a gente está conversando, e esse olhar que me mostrou durante algum tempo que, cara, tá faltando alguma coisa na visão como a gente olha para a sexualidade hoje, porque tá faltando alguma coisa na maneira como a gente olha para a pessoa humana. Tá faltando peça no quebra-cabeça. Exatamente, e a gente fica tentando tratar baixa libido, também um efeito da pílula, um malefício, né? Um efeito colateral muitas vezes inevitável, a gente ainda pode conversar mais sobre isso. E a gente tá faltando o olhar para a alma humana quando a gente quer tratar disfunções sexuais, né? A gente fica querendo buscar um remédio que aumente a libido, a gente quer buscar um remédio que tire a dor na relação, a gente quer buscar um remédio que nos ajude a ter mais orgasmos, por exemplo, e não é assim. Nós somos os seres extremamente complexos e se a gente não acessa essa interioridade humana, a gente não vai reabilitar a sexualidade de ninguém. E claro que na beleza da existência humana, a gente tem que olhar que nós somos seres contidos em uma realidade temporal, finita, com uma sede de um monte de coisas infinitas e que não se dissolve com o tempo. Nós católicos chamamos isso de eternidade, de paraíso, né? Que resume a perfeição de tudo isso que é Deus. E a gente busca o tempo todo esse Deus, em tudo aquilo que ele representa, no seu amor, na sua justiça, né? Na sua esperança, na sua misericórdia, em tudo isso. E isso, de fato, são coisas que transcendem o tempo. E é isso que a gente vai carregar, né, para essa nossa outra realidade. Mas nós, por enquanto, estamos contidos com todos esses desejos e anseios disso tudo num corpo. São João Paulo II, que é um grande filósofo do nosso tempo, muito menosprezado e que me deu grande substrato para que esse livro existisse, ele foi um filósofo personalista acima de tudo, ele investigou a alma humana com um olhar científico. E ele fala muito sobre esse elemento do quanto a sexualidade é bem-vinda para o homem porque o corpo revela o homem. E se a gente vai se aprofundando nisso, a gente chega, por exemplo, livre de qualquer preconceito, de olhar para a Bíblia como um livro sagrado, mas um livro também de investigação filosófica, que nos traz elementos antropológicos milenares para tentar explicar por que o homem tem desejo. Quando a gente olha para o livro do Gênesis e vê Adão e Eva, aquilo ali, cada pequena frase daquele processo de conhecimento do homem e da mulher revela uma infinidade de uma filosofia ética, moral, sobre sexualidade e uma grande investigação antropológica. A mulher ser tirada da costela, não como um segundo sexo, como há uma interpretação muito equivocada do nosso tempo, mas em pé de igualdade, não como um segundo pensamento, né? Quando a gente olha para o livro do Gênesis, por exemplo, e vê, o homem foi criado primeiro na concepção católica ou cristã, né? Os judeus também olham para isso. Por que
é uma visão machista, não tem nada a ver com isso, porque quando o autor do livro do Gênesis coloca lá que Deus criou tudo, criou o homem e ele deu nome a todas as coisas. Parece que é um trabalho burocrático, mas não é. Isso é uma descrição profundamente psíquica de que Adão estava construindo a sua concepção de quem ele era, percebendo que ele tinha características comuns com todas as criaturas, mas elementos drasticamente diferentes que o classificavam como pessoa. E as pessoas estão achando que aquilo ali é um continho, né? Uma descrição fantasiosa da origem do mundo, mas não. Aquele homem, Adão, ele é atemporal e ele se atualiza em todos nós nessa realidade sexual. Porque quando o autor descreve, não por acaso, que depois de conhecer o mundo inteiro, Adão se sentiu triste, de alguma forma, porque não achava uma companheira igual a ele, no mundo de perfeição, a gente não consegue perceber que a tristeza teria espaço. Então isso é só um sinal de que ainda não havia acabado. E que essa tristeza, discrepante de um ambiente que é descrito como um paraíso, ela revela que já tem alguma outra coisa em algum lugar que é fundamental para que ele exista. Porque, né, se você foi criado pela perfeição que é Deus, como é que você vai se sentir triste na sua solidão? A solidão é porque já tem uma outra coisa concebida no coração de Deus que ainda está para acontecer. E que só aconteceu depois por um fim pedagógico. A mulher vem, e é bonito da gente ver que nada é por acidente. Quando o homem está Adão está naquela tristeza descrita, ele cai num sono profundo. E isso acontece ao longo de todo o Antigo Testamento, quando algo de muito grande está para acontecer na vida daquele sujeito. Ele é arrebatado e quando ele volta acontecer alguma coisa. Os profetas, por exemplo. Adão é tomado por esse arrebatamento e quando ele acorda, ele dá uma exclamação de felicidade, porque ele diz, agora sim, eu tenho alguém que é carne da minha carne e osso do meu osso. E para o Antigo Testamento, carne e osso, eles não tinham essa concepção tão elaborada ainda de alma. Quando se falava de entranha, eles falavam dessa personalidade que move no interior. E quando ele fala carne e osso, ele fala de alguém que está profundamente ligado a ele, que é um só com ele. E isso guia toda uma possibilidade. Antes de ser uma diferença, né? É uma diferença somática de uma mesma constituição. A solidão original de Adão, ela é pedagógica para ele e para todos nós, de mostrar que esse corpo que nos revela é a matriz que nós temos para perceber que nós nascemos para ter um amor para fora, como Deus foi. Não precisava de nenhum de nós, mas quis que nós existíssemos como um projeto de amor. E o que é o nosso casamento? O que são os nossos filhos? O que é o nosso trabalho se não um legado que a gente deixa de um monte de coisas que a gente não precisaria, mas fez por amor? Amor em diferentes escalas, né? No seu ambiente de trabalho, você tem amor por aquilo e você joga junto com os seus colegas por um bem maior, né? Que é a atuação daquela sua equipe para conseguir aqueles objetivos. Desde fazer uma caneca até você garantir medicações que vão salvar vidas. E nas relações de amizade, a mesma coisa, a gente quer um bem recíproco. E na trama da vida sexual, o homem e a mulher assumem essa plenitude dessa capacidade de interação por um amor que se dá sem se perder. E isso é muito louco, né? Quando uma pessoa chega com disfunção sexual, muitas vezes ela só não tem consciência disso tudo. E o caminho de cura, esse caminho terapêutico, psicoterapêutico, muitas vezes está escondido aí dentro. Por todos esses elementos que ela negligenciou e achou que o mundo era só uma matéria muito frustrante, muito chata, muito, né? Se tudo vai acabar desse jeito assim, eu não tenho por que buscar alguma coisa melhor. Mas não, tem uma coisa muito melhor aí que desde o princípio revela essas sutilezas aí. E foi daí que a gente começou todas essas descrições. Você coloca como a sexualidade como uma forma de entender toda essa complexidade humana. Exatamente, um sentido maior. Quando a gente fala, né? Quando Jesus fala no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, isso tem um poder muito além de uma religiosidade. Né? Quando ele fala, na verdade é o Sermão das Bem-aventuranças, né? Que ele fala isso. Isso tem um valor muito importante e transcende todos esses elementos, né, de religiosidade. Porque Jesus está querendo revelar naquele momento
que a pureza é essa capacidade, é uma derivação da castidade, dessa virtude da castidade, que no final das contas permite que a gente olhe para o ser humano além daquilo que ele tem a oferecer, Uhum. mas com um olhar verdadeiramente apaixonado pela condição humana e por aquela pessoa específica que nós amamos. É o amor que não transforma o indivíduo num objeto para si, mas uma fonte, uma oportunidade de extensão entrega, uma extensão de si mesmo. de si mesmo e de exercício de amor E por com o que outro. Exato. E por que Jesus fala que os puros de coração verão a Deus? Porque Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Quando a gente fala Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele se constitui em três porque ele dá uma noção exata de que Deus é uma pessoa para fora. Ele existe se comunicando, porque esse mistério da Trindade é para nós uma revelação de que nós afirmamos a nossa essência, a imagem e semelhança de Deus lá do Gênesis. Não é que a gente é a coisa mais lindinha do mundo, que realmente a gente olha para umas pessoas e fala assim, Quando esse você não aqui tem tá meio cara de Deus. rabiscado. Não vai né? dar. Não é disso que esse texto sagrado está falando. Ele está falando dessa alma impressa, que como Deus se relaciona dentro dele, nada existe no ser humano de bom que não existiu na essência de Deus primeiro. E sermos pessoas para fora, isso vem de Deus, que é uma pessoa, que se comunica em três e que nos deu essa oportunidade. Então, quando a gente olha, qual é a regra de etiqueta para a gente se comportar e se relacionar com o ser humano? É o amor. Que essa capacidade da gente olhar para ele é aquele casal que a esposa vai passar por uma fase de câncer terminal e ela não vai ser abandonada nessa fase, porque aquele homem percebe que a natureza sexual física, ela murchou um pouco, Uhum. mas aquela natureza transcendente desse amor que sustenta se mantém muito firme. O ser humano é marcado por ser um ser que se esquece. E quando a gente tem esses valores eternos que sustentam a humanidade, a gente não se deixa levar por essas intempéries da vida. E quando Jesus fala, os puros de coração verão a Deus, porque somente através dessa pureza, dessa capacidade de se atrair por um ser humano, além daquilo que ele parece, daquilo que ele sensualiza, mas do valor que ele tem na sua alma, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai encontrar uma pessoa eterna, o ser por excelência. E se a gente não se acostumou a fazer isso com seres humanos, a gente vai se aproximar de Deus por interesse. E não tem um lugar lá em cima muito bom, né? Na verdade, não é lá em cima para as pessoas que se aproximaram dele só por interesse, querendo sentar no lugar dele. Uhum. Isso foi representado no livro do Gênesis por esse fruto proibido que a gente insiste em provar. Sereis como deuses, né? Então, os puros de coração são aqueles que estão efetivamente conscientes dessa sua posição diante de Deus. Ou que exercem um amor independente disso tudo. Exatamente. Porque E aí, tem pessoas que não têm noção disso e são pessoas que você olha e vê o amor em movimento, exato, né? exato, Você fala assim, gente, que lindo. Aquela exato. pessoa não tem nada, mas o nada ela divide. E exatamente, a gente falando daquela cultura contraceptiva de antes, de associar a pobreza à infelicidade, Uhum, quantas vezes a gente, na realidade, hospital universitário, você também se formou, né, em hospital público, uhum. e a gente vê numa realidade de pessoas mais carentes, e você fala assim, isso é uma afronta, essas pessoas que acham que assim, eu tô adiando meus filhos aqui, eu vou esperar uns 10 anos para eu ter casa própria, carro próprio, eu quero muito que os meus filhos estudem na melhor escola, que eles possam ir pra Disney e viver uma vida que eu não tive. Aí você olha para essas pessoas nessa realidade simples, limitada, com um sorriso de orelha a orelha, 4, 5 filhos atrás, e você pensa assim, nossa, isso é uma afronta para nós, essa pessoa numa realidade de uma escassez tão grande, ela não reclama daqueles filhos que ela teve. Ela sabe o que aquilo é mais, né, o que é mais importante dentro daquilo tudo. Eu uma vez respondi uma caixinha no Instagram de uma mulher, ela depois veio me procurar no direct. Ela falou, nossa, isso me curou. Olha o poder que a gente tem, né? A responsabilidade que a gente tem na mão. Ela falava assim, eu tô tão preocupada porque a vida é tão cara e eu quero muito ter um outro filho, mas eu me sinto tão preocupada e tal, não sei o quê. E o meu filho vive me pedindo um irmãozinho, mas eu tenho medo de faltar para ele quando o irmão vier. Aí eu respondi na caixinha assim, eu falei, o seu filho, ele na inocência da criança, ele sabe o que é mais importante que ele quer na vida. Ele não quer Disney, carro novo, ele quer uma família. Quando ele pede um irmão, ele tá pedindo para aquele amor dentro do coração dele crescer.
Aí ela veio no direct e falou, meu Deus do céu, talvez realmente eu não precise de tanto. Não é que a gente não deva ser irresponsável, Com né? certeza, mas não é o Não, essencial. exatamente, Nenhuma né? criança precisa, eu vejo assim, eu preciso de não sei o que, Um eu PlayStation, preciso de não sei o que. Não, né? nenhuma coisa material é uma necessidade. É uma É, possibilidade, é bom ter, né? É que legal. é, se for de conforto, mas não é a necessidade. Exato. E você, A gente quantas vezes precisa de, você... a gente precisa de boa alimentação, bom sono e bons afetos. Exato, Todo o resto pode vir, conforto, pode vir, mas não exatamente. é uma necessidade. E quantas vezes você não viu no seu consultório casais que estavam vivendo dilemas sexuais tão grandes porque não estavam se atendo às coisas mais importantes da vida? Não tem remédio que resolva isso. Não tem remédio para libido que vença esse tipo de desavença Exatamente. dentro de casa. Essa tensão constante do eu quero muito ter filho, eu quero muito ter uma família, mas não tem condições. Que condições que você quer dar para essa família? O que é mais importante? É presença. Nós temos hoje uma realidade de um século XXI onde a gente é tão chamado a estar tão envolvido com tantos projetos e tantas coisas, mas tudo que o nosso filho quer, eu tenho 2, tenho uma terceira a caminho, vai nascer ali de maio para junho. Pertinho. Exato, e a gente tem que lidar muito com isso, porque eu sou obstetra, eu tô muito Aham. fora de casa. E a minha filha mais velha tem 6 anos. Ela tá entrando na idade da razão. E coisas que ela não falava hoje em dia, ela fala pra mim. Questiona, né? Ela fala, pai, você toda hora você sai. Eu quero você mais aqui pra você brincar comigo. E a gente tá preocupado em, não, eu preciso trabalhar mais esse mês, porque senão não vai sobrar pra aquela viagem que a gente quer fazer. E muitas vezes adia planos, né, de filhos, futuro e tal, se abandona menos na nossa vida familiar porque a gente quer garantir um ambiente totalmente estruturado. A Como vida se é existisse, né, um ambiente total de certezas. As é, incertezas fazem parte da vida. a vida é um total desequilíbrio, de uns pratos que a gente vai equilibrando entre altos e baixos, e quando a gente fala dentro do catolicismo de abertura à vida, a gente tá falando disso. E isso é muito terapêutico. Pergunta para essas mulheres que eu atendo e que eu oriento nos meus cursos, que eu ensino métodos naturais, inclusive. Essas mulheres, muitas pessoas acham que eu sou louco. Assim, você tá incentivando as mulheres a pensar melhor na escolha em relação a método contraceptivo e fazer um método natural de fertilidade, se é confiável esse tal de tabelinha aí. Primeiro que não é tabelinha. E segundo que as pessoas, já são mais de 12 mil mulheres nessa plataforma. Eu tenho uma certa Experiência amostragem para e dizer, mostragem, né, de que exatamente. o movimento dessas mulheres é um só. Elas largam a pílula e melhoram a libido, melhora a dinâmica da vida sexual, mesmo tendo que conviver com a realidade de uma abstinência periódica de um período fértil que não vai durar mais do que 5 a 7 dias dentro de um mês de 30. Isso é muito factível. Essas mulheres estão muito mais felizes. Esses homens que estão sob influência dessas mulheres desbloqueadas estão muito mais felizes com essa vida sexual assim. E elas estão super vivendo aquela tensão sexual do agora dá, agora não dá, e agora... E não, acho que... Quer saber? Esse negócio de eu ficar segurando pra ter mais esse filho, eu tô trabalhando isso na minha cabeça há tanto tempo, vambora, vamos liberar geral. E... Nossa, engravidei. Eles brincam na minha página que eu falo do óleo de coco como lubrificante natural, né? Super saudável. E aí o pessoal brinca e vai lá nas caixinhas botar aí cocada no forninho e tal, não sei o quê. Foi uma seguidora que fez essa primeira brincadeira e virou um ícone lá na página. E toda semana a gente comemora as cocadas que aparecem lá e tal, não sei o quê. E essas pessoas estão super felizes e vivendo o que interessa, né? As primeiras coisas Não, primeiro. talvez estejam vivendo uma sexualidade que elas não imaginavam que era desta forma, né? Exatamente. E foi o que você falou, num período fértil, em 30 dias, 5 a 7 dias, vamos botar 7. Você querer exatamente aquele dia, se também quiser, é a escolha Exato. de ter a possibilidade de um outro filho, né? Isso é muito Tudo é bonito. escolha, Tudo é escolha. né? E talvez até isso dê talvez uma união maior, né? Não, totalmente, porque a gente já falou de todos esses elementos, né, instintivos que estão em jogo, e tem Sim. muitos outros que a gente ainda pode falar, mas esse dinamismo da vida sexual, hoje a gente tem métodos extremamente modernos que dão até 98, 99% de eficácia para uso, né, como um mecanismo de planejamento familiar.
equivalente aos mais consagrados, é claro que depende do comportamento e da responsabilidade de seguir as E regras da do método. consciência, né? Como todo mundo, né? Se você assim, Exatamente. essa pílula funciona? Se você tomar todo dia sem esquecer, sim. Esse método natural funciona? O Billings, o Natural Cycles, o Creighton, o Persona, que tem no exterior, inclusive também super bacana, são rastreadores indiretos de fertilidade pela temperatura, pelo muco cervical, por hormônio na urina, tem para todos os gostos. Funciona. Se você seguir as regras, sim. No método de rastreio de temperatura por uma inteligência artificial de celular, se você não medir, não vai funcionar. Como se você não tomar a pílula. No método que rastreia pelo muco, se você não seguir as regras e não se observar diariamente, como Também tem que você tomar não a vai pílula, ver, né? né? Não Então, vai. os Exato. métodos naturais existem, né? E são eficazes. Exato. Porque nenhuma pílula também dá 100%. Nem DIU, nem laqueadura, né? Nem Exatamente. vasectomia. E a gente precisa lidar com isso. Muitos casais... E essa coisa, a vida não tem certezas, né? E isso é muito bonito. E porque a gente tem que estar sempre o tempo Exato. todo sendo testado. E faz parte. E você, como psiquiatra, vai me entender muito bem quando eu digo que isso tudo, se eu pudesse resumir biologicamente a uma coisa, seria cortisol. Quando a gente está falando desses desequilíbrios da vida e essas tensões e escolhas e dilemas que a gente vive, a gente está lidando com estresse. E não esse estresse do século XXI que a gente fala hoje. E que é essa situação de um constante esgotamento. Isso é prejudicial. A pessoa que não valoriza o sono, que bota o trabalho acima de tudo, que está sempre pressionada por uma performance irreal, que tem que lidar com 1000 projetos ao mesmo tempo. Isso é estresse crônico, isso baixa o cortisol, diminui a resposta ao estresse e enfia o sujeito num risco maior de depressão e tudo mais. Não só risco cardíaco, tudo. Cardiovascular, mortalidade, burnout aí, a rodo. Só que o estresse bem-vindo, esses testes e escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida, todos são marcados por uma pequena impressão hormonal totalmente fundamental. Pequenos picos de cortisol ao longo da vida. O cortisol é o hormônio responsável por marcar situações relevantes na nossa memória. E que você tem que fazer escolhas relevantes. Ele marca na memória, ele marca na cognição. Aí você vê aquele sujeito que ele faz o primeiro concurso público, aquela primeira onda, e vem aquela onda de cortisol que é boa para ele. Porque talvez ele não passe de primeira, porque ele ainda está lidando psiquicamente com aquilo, é difícil, é concorrido. Aí ele, poxa, fui mal. Ele continua estudando e vai na segunda, ele vai melhor e na terceira. Claro que isso é fruto do empenho, da vontade e da disciplina dele também. Mas biologicamente a gente consegue justificar isso. Por um ser humano que acionou seu cortisol, se ele estiver saudável, positivamente, é o estresse positivo. Né? Aquela experiência vai ser... ser... Que é ocasional. Exato. O crônico, ele é sempre negativo. Exatamente. A questão do cortisol é ele se manter alto o tempo todo. Isso aí. Porque a gente vive numa sociedade que quase que organiza a vida para você viver com níveis muito altos de cortisol. Como se isso fosse, assim, sinal de competência, isso é sinal de falência de organização e de responsabilização sobre você mesmo. Perfeito. Né? Então, picos de cortisol são muito interessantes. São porque te preparam para tomar decisões. Exato. E a gente vê que eles aumentam em 3 a 5 minutos da situação de estresse que você colocou ali. Você dosa ele na saliva e vê que ele subiu. E o que isso significa? Significa que você botou um red flag ali no seu cérebro. De que essa situação é importante, é relevante, eu preciso guardá-la na minha memória e aprender com ela. Aumentei a sua vascularização para você acionar seu lobo frontal, para você pensar racionalmente e tomar a melhor decisão. E aí, que vai ter sempre perdas. Nenhuma decisão é 100% de ganho. Exatamente. Mas pelo menos você aprende com a perda, né? E quando você conecta emoção com o raciocínio na medida certa, isso é um aprendizado gigante. E isso acontece, acreditem vocês, né? No campo da sexualidade. Uhum. A tensão sexual bem-vinda, esse elemento de conhecimento do parceiro, de construção de afinidade, o cortisol faz esse pico e marca igual, junto com a ocitocina, por exemplo. Para que você possa escolher. Exato. Aí tem uma coisa louca, né? Você está falando sobre isso, que vai na contramão disso tudo, que acaba sendo a contramão, eu digo que é o yin e yang sempre, né? Da sexualidade, é o vício na pornografia. Total. Porque você vive com cortisol altíssimo, nada mais satisfaz,
é um looping Isso de aí. desespero e de você nunca mais reconecta a tua estrutura inicial. Exato, É esses como se centros você de... tivesse desfeito todo um trabalho evolutivo, todo um trabalho quase que divino de um corpo apto a te dar prazer, um corpo apto a fazer você um exercício de ser melhor. É como se você jogasse tudo fora. Exatamente. Aí você olha assim, essa dopamina super ativada ali num drive sexual inexistente, real, você olha pro seu casamento, você fala, ih, não é a mesma coisa. Aí começa distanciamento e tudo Exatamente. mais. Porque nunca vai ser a mesma coisa. Você vai escrevendo uma história Exato, o seu em casamento conjunto. amadurece e a vida sexual Exatamente. muda. Tem gente que fala assim, ah, mas depois dos meus filhos, minha vida sexual nunca mais foi a mesma. E quem disse que isso é ruim? Se Exatamente. você não souber o que isso significa, e os estudos mostram que os relacionamentos de longo prazo diminuem em frequência, mas aumentam em qualidade. Não, e tem uma coisa, né, que você ganha outros prazeres, né? Ver uma criança crescer é deslumbrante. Isso dá muito mais dopamina do que muita É relação sexual por aí. deslumbrante Ainda mais do jeito que tem sido feito. você olhar aquela criança começar a questionar, fazer uma frase tão perfeita e te questionar coisas que você fala, meu Deus, Exatamente. que coisa linda, né? Expressões A simples. manifestação de afeto é deslumbrante. Exatamente. Isso é a família Isso crescendo. também é prazer. É É terapêutico prazer demais. afetivo, né? Porque as pessoas acham que prazer é só físico. Existe a mesma dopamina que é descarregada pro sexo, também pode ser descarregada para contemplação, para observação, para exercício de afeto. Exatamente. A gente tem essas brincadeirinhas, né? Eu sou obstetra, lido muito com isso o tempo todo. A criança nasceu com quem parece. Por que que isso acontece? É uma recompensa muito grande você olhar pro seu filho e reconhecer suas expressões nele. Isso é lindo, isso é muito gostoso. Ouvir papai e mamãe, essas coisas todas, isso é muito maravilhoso. São coisas que não têm valor material Você tá falando algum. disso, eu tinha um paciente, muito gente boa, e ele teve um filho, já um pouco mais, com seus 50 anos, ele teve um filho. Então, ele não, com esse filho, ele teve muito mais tempo do que ele teve com os outros, né? Já estava em outro nível de maturidade. Ele, quando foi na maternidade, fotografou e me mandou. Eu falei, o que que é isso? O neném estava assim, né? É, Aí ele, eu durmo exatamente assim. E ele estava no berçário. Eu falei, jura? Ele falou, eu durmo assim. é isso aí. Esse filho, se alguém dissesse que não é meu, eu falei, ele está aqui, eu tô há 1 hora olhando dormir, ele dorme com a mão É isso. no mesmo lugar que eu Isso durmo. é muito gostoso. Não tinha como aprender. Exato. Tinha menos de 24 horas. É muito gostoso. A gente vê isso dentro do útero. Eu tenho ultrassom dentro do meu Tão lindo consultório. isso. Eu faço 3D dos pacientes, aí fica... Tem horas que eu faço um 3D que a criança ficou na posição maravilhosa, Que não fica mexeu. aquilo lindo, né? Aí todo mundo olha aquela coisa unânime. Pai, Nariz, a eu não mãe, sei eu. de quê, a É a boca. cara do pai. Isso Ou é então o muito nariz, eu não sei de gostoso. quem, a Exato. orelha, não sei o que lá, o perfil. É muito Exato, lindo isso, é muito né? gostoso. Então a gente precisa realmente valorizar isso. Tem uma proposta terapêutica, né, em tudo Reeditar, isso. né? Outros prazeres que Exato. são muito verdadeiros. Muito, muito verdadeiros. E é isso, assim, nesse campo também a gente... É porque esse prazer afetivo, Felipe, não vende, não dá lucro, né? Exato. Então, não é estimulado. Não é A mensurável contemplação não é também. mensurável e não é estimulado que se faça. Exato. E é um trabalho muito difícil. Você não vai conseguir trabalhar isso com seu paciente numa consulta de 20 minutos do plano de saúde. E aí a gente tem uma geração doente porque a gente não tá sabendo lidar com isso. Mas isso que eu acho lindo, né? Porque, assim, o acesso à informação, ao mesmo tempo que Graças tem a isso Deus. de 20 minutos do médico, eu vejo hoje uma geração que não está aparecendo, mas que existe, de jovens que usam o computador, usam o celular para pegar informações muito legais. Exato. Eu acho que o próprio podcast é um reflexo Total. disso. Ia falar isso agora, Né? exatamente. Quando que a gente achou que em 2025, 2024, sei lá, 2023, a gente ia ter um lugar onde a gente sentasse para conversar com especialistas e que dura 2, 3 horas de conversa e tem público para ouvir. Isso aí. Isso era inimaginável, porque a gente foi falando, não, mas as pessoas querem informação em 30 segundos. Não, as pessoas querem 40 segundos, as pessoas querem 15 segundos. Eu acho que tem o de 15 segundos, eu acho que tem o de 20 segundos, o de 30 ou de 1 minuto vai despertar em alguns o interesse de se aprofundar, em outros não. Ok, cada um vai responder no final pelo que fez.
Exatamente. Isso é uma verdade absoluta, né? Com certeza, e é muito bonito, assim, essas iniciativas são muito boas, eu já bati alguns papos em podcast sobre essas questões, assim, e a Exatamente. quantidade de gente que chega para consulta, que fala assim, nossa, eu vi aquilo no seu Começa a podcast, interessar, né? e eu percebi que você estava descrevendo a minha vida naquelas coisas ali, a culpa não é minha, e não é que eu não amava e não ligava pro meu marido, é que eu tava usando pílula. Agora minha vida é outra, eu quero isso aqui pra mim, me ajuda a fazer Eu método quero fazer natural. menos sexo, mas quero fazer mais gostoso. Melhor, eu quero olhar pro meu marido e ver que esse é o homem Nesse da minha sentido, vida. eu não quero quantidade, eu quero Eu quero qualidade qualidade. e eu tenho direito a isso, porque acaba sendo um direito Exato. mesmo, né? Eu quero olhar para os meus planos, para o meu futuro e sentir que eles são importantes para mim, né? E quando a gente traz à tona estudos que mostram que é unânime, a pílula bloqueia o eixo do cortisol. Porque ele induz um estado, parece induzir, isso são hipóteses ainda, os efeitos são incontestáveis, os caminhos ainda estão sendo melhor compreendidos. A mulher sob o efeito da pílula, ela tem um status que simula um estresse crônico, com cortisol baixo, que não Mas responde... simula. Ah, peraí, então deixa eu ver Vamos se eu lá, entendi. é isso aí. Ela fica com cortisol baixo, medindo, mas o comportamento é como se fosse um cortisol alto. É Exatamente. isso? Ele induz essa realidade, não se sabe como nem porquê, mas ele induz essa... Primeiro, ele coloca você nesse estado de que parece ser uma hiperexcitação do sistema e depois o de fadiga. As mulheres com pílula, elas já foram testadas, inclusive, sobre nível de cortisol basal e resposta aos hormônios que estimulam o eixo. Para a galera se entender melhor, esses hormônios são chaves que se ligam a fechaduras, são mensagens que chegam para o receptor que disparam os sinais e eles são regulados no corpo por um mecanismo, né, muito bem alinhado. Então, o ACTH, o CRH, perdão, é produzido no hipotálamo, ele vai para a hipófise, que produz o ACTH, que vai para a suprarrenal e induz a produção de cortisol, que desperta você para a vida. Se você, portanto, recebe uma descarga exógena, alguém administra em você CRH ou ACTH, o seu cortisol sobe, você entra num estágio de alerta e muitas reações são disparadas. E uma delas é subir o cortisol, né? E mudar a frequência cardíaca, pressão, a tensão, mobilização de glicose para o sangue para você lutar ou fugir, em participação com o sistema nervoso que libera uma descarga que a gente chama de adrenérgica, que é a famosa adrenalina, que vai fazer essas alterações correlatas ali e te preparar para a luta, né? Então, isso é muito bem-vindo, isso é fisiológico. Essa resposta do sistema nervoso autônomo, ela não é bloqueada, então a mulher sente a pressão, literalmente. Mas a resposta do cortisol é totalmente bloqueada. Ela recebe ACTH exógeno, ela recebe CRH exógeno e ela não sobe o cortisol. E aí os estudos viram isso por acidente. Eles estavam vendo a capacidade de resposta das pessoas ao estresse. E o pesquisador, no final das contas, ele colocou na apresentação dele que ele excluiu as mulheres do estudo, porque a maioria delas, por acaso, usava a pílula, e ele viu que o cortisol estava sendo bloqueado e ele não conseguia analisar a resposta nessas mulheres. Disso, os outros pesquisadores em sexualidade e comportamento começaram, calma aí, será que isso é unanimidade? Aí começou a testar. Aí fez esse ACTH, o CRH e viu, realmente não responde. Ou cai até. Aí Quer dizer, mudou a fisiologia totalmente. Mudou a fisiologia. A galera, será que isso mexe com a vida sexual das pessoas? Mexe. Porque o cortisol também foi associado, junto com a ocitocina, a esse hormônio, que a ocitocina não é só para parto e aleitamento, ela é um hormônio de vínculo afetivo, social. É a cola afetiva, eu brinco que é a cola afetiva. Exato, ela marca muito isso, né? Quando você olha aquela pessoa, e aí eles perceberam, a tensão sexual de encontrar alguém que te gerou afinidade e atração física, as respostas, ocitocina, cortisol. Aquele pico pequenininho, marcou no teu cérebro, aquela pessoa me interessa, ela é importante pra mim. Aí começa, eu quero estar com ela, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou chamar ela pra sair, não. Isso a gente sabe, né, que tem a alma, mas o cérebro é o terreno onde isso se manifesta. E aí eles viram que também, obviamente, esse cortisol, esses pequenos picos, eles marcam relevância em tudo. Então, o que eles fizeram de estudo? Pegaram as mulheres que estavam com pílula e viram a resposta delas em ver cenas sexuais. Uhum.
para onde elas olhavam e o grau de interesse delas nessas imagens. A primeira coisa estarrecedora desse estudo foi que as mulheres focaram mais o olhar na genitália e os homens nas expressões faciais dos casais envolvidos nessas cenas eróticas, o que já é bem distante daquilo que a gente espera, Sim, né? sim, Na a gente realidade, esperava o intuitivamente. contrário. E aí, quando eles foram testar a diferença de atenção nessas cenas, comparando as mulheres com e sem pílula, a atenção das mulheres é muito maior sem pílula, No todo. no todo. E o olhar das mulheres com pílula começou a sair daqueles elementos de sexualidade e olhar detalhes da cena que não tinham nada a ver com o sexo em si. Ou seja, a gente talvez tenha uma legião de mulheres por aí se culpando durante anos e anos e anos, pensando, cara, se o meu marido não me procurar nesses últimos anos, eu vou ficar até feliz, porque eu não tô nem aí pra isso, e ela vai achar que ela tem um defeito de fábrica, mas ela tá sendo bloqueada por isso. Uhum. A ocitocina, idem, o anticoncepcional faz a mesma resposta. Essas mulheres Já com tira essa cola afetiva, né? Exatamente. Esse prazer de estar junto por estar junto, né? De estar com a mão dada, de estar dormindo coladinho um com o outro, pelo menos no início, né? Porque depois a gente acaba se virando. Exatamente. Isso é muito A gente louco. não dá conta pra ficar na mesma posição, mas começa, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente vai para outros campos e fala assim, essas mulheres estão usando pílula porque elas querem moldar a carreira delas, muitas vezes, né? Preocupadas com isso. Aí você vê, será que esse efeito da pílula no cortisol faz com que elas sejam menos engajadas em atividades intelectuais? Ou prestem menos atenção nas coisas importantes que a gente tem que ter no trabalho. Exatamente. E a visão do todo, né? Porque você no trabalho, com raro, até nós médicos, nós não trabalhamos sozinhos. Exatamente. A gente trabalha, no mínimo, com secretárias, no mínimo com colegas que a gente troca ideias, que a gente ou troca pacientes e tem que falar. Quer dizer, a gente não tem como. Se você tem isso cronicamente, como você está falando, do uso da pílula, provavelmente a gente perde essa capacidade de exercer esse comportamento mais social. Exatamente. E que é fundamental, né? E aí o que os cientistas fizeram? Vamos pegar um quebra-cabeças gigante em que as peças não se encaixam totalmente. Não tem como resolver esse quebra-cabeça e vamos dar para 2 grupos de mulheres, com e sem pílula. Vamos ver quanto tempo elas Quebra-cabeça persistem. mesmo, literal. Quebra-cabeça, real. Senta nessa mesa e vamos montar esse quebra-cabeça, senhora. E eles compararam o grupo das mulheres com e sem pílula. As mulheres sem pílula desistiram primeiro de montar o quebra-cabeça. Então é como se esse bloqueio, além de dar alterações comportamentais de cunho sexual, dá também uma perda cognitiva que provavelmente ocorre com todo mundo que tem cortisol alto cronicamente. Exatamente. É aquele cara que se engaja menos no trabalho. Só que essa mulher tá tomando a pílula porque ela quer engajar na carreira. Entendi. É claro que nós não somos pequenas máquinas que liga e Sim, desliga mas tudo cortisol. isso são fatores que têm que ser analisados. Exatamente. E colocados na mesa. Porque pode ser que isso tudo não faça o menor sentido para alguém. Ok? O ser humano tem Isso. essas diferenças. Perfeito. Pode ser que isso seja muito bom para uma mulher. Faz sentido para mim. Pode ser que a outra diga, não faz o menor sentido. Exatamente. Eu estou transando com muito prazer com meu marido, tomando a pílula. Eu estou ascendendo profissionalmente. Para mim tá tudo bom. Aí você vai lá, ela tá toda organizada metabolicamente. Ok. Isso aí. É só uma questão que temos que ver. Porque nós somos bichinhos complexos diferentes. Não quer dizer que isso é uma regra para todo mundo. Mas há de se ver. Exato. Quando a gente não tá falando... Quem tem olhos de ver. E vale esse adendo de quando a gente está nesse campo da discussão da evidência científica, isso não pode ser acalorado. Então, antes de tudo, todo efeito hormonal e de neurotransmissores, ele está sujeito a um polimorfismo genético muito grande nas diversas formas de metabolizar esses hormônios e responder a eles. Então, essas alterações são variáveis. Nada vale para todo mundo 100%. Exatamente. É importante que a gente fale isso, porque as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver comigo. Talvez não tenha nada Exato. a ver. E você tá não tudo é um bem. alienígena. E você é um ser humano. Né? Exatamente. Tem a ver comigo, tá tudo bem também. Então a gente não pode separar as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E a gente tem que estudar no sentido de abranger quem está sofrendo. Se a pessoa está bem,
fazendo sua reposição, usando. Não Isso aí. tem problema. Se não tem risco de trombose, não tem problema. Se não fuma. Eu me lembro que no pronto-socorro, quando eu trabalhava no pronto-socorro, chegavam muitas vezes mulheres com trombo. Eu falava, você fuma? Fumo. Você usa pílula? Assim, porque. Aí você vai falar, tinha gente que não tinha nada disso. Mas 85% tinha, entendeu? Você tá em risco. Aí tem 15% que não. Ok. Isso. Mas A gente não pode se livrar dessa discussão. A gente sabe que isso não vale para todo mundo, mas toda e qualquer mulher que vai tomar a decisão de tem que se saber expor a disso. hormônios tem que saber disso Exatamente. antes dela escolher. Você tem que dar esse poder. Exatamente. Bru, vamos pro repórter Pipinho? Então, vamos lá. Querido, o que é o repórter Pipinho? Pipinho é esse símbolo do nosso podcast, meu filho, que não vê televisão, nada. Ele só ouve bons conteúdos com esse headphone que ele pede para eu trocar de 3 em 3 meses por um melhor, mais atualizado. E nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que gostam muito do conhecimento e a gente nutre lá, todos os meus cursos online estão lá, artigos, e são pessoas muito antenadas no conhecimento geral. Tem leigos, tem profissionais liberais. E 15 dias antes de você vir, qualquer convidado, a gente avisa que você virá, a gente dá seu Instagram e eles vão lá pesquisar. A gente pede para não seguir, tá? Só seguir depois que o episódio for ao ar, para não dar bandeira. Então, eles mandam as perguntas e a gente vai dar voz a eles, tá Ótimo. bom? Primeira, Bru. Sempre tive ciclos menstruais irregulares e meu ginecologista sugeriu anticoncepcional para regular. Existem outras opções para equilibrar os hormônios sem uso de pílula? Essa é uma das perguntas que mais me alegra no mundo, que eu mais gosto de responder. Que E bom que a dia- comunidade está antenada. Dia sim, dia também, essa pergunta aparece para mim lá. E a gente precisa, primeiro de tudo, entender, depois de tudo isso que a gente conversou, que sangramento de pílula, de pausa da pílula, seja uma pílula de que você usa 21 e para 7, 24 e para 4, você para a pílula a cada 3 meses para sangrar, porque isso é saudável, isso não faz a mínima diferença. Não existe qualquer correlação entre o sangramento da pílula do ponto de vista de fisiologia, de saúde endometrial, essa parede interna do útero. Não existe qualquer correlação entre isso e a fisiologia do ciclo menstrual. A fisiologia do ciclo menstrual é uma onda de estrogênio com o ovário desenvolvendo o folículo até ovular. Um rompimento do folículo, ovulação e a progesterona depois. 2 ondas de hormônio sincronizadas que terminam ao final. Não é uma questão monofásica e monótona e cotidiana. Isso programa de maneira diferente o seu metabolismo e o seu endométrio. A pausa na pílula para sangrar, ela não regula, portanto, nada. Ela bloqueia o ciclo e essa pausa ela só é conveniente para substituir os escapes eventuais que a pílula tem Sim. por um sangramento planejado para você saber quando você vai sangrar e usar o seu absorvente. Não, sei lá, você quer evitar de ir à praia por causa disso e tal, não sei o quê. Mas vamos, por exemplo, supor que o seu ciclo ele esteja irregular pela SOP, que é a primeira, segunda, terceira, quarta e Que é a quinta síndrome causa. do ovário policístico. Exatamente. Né? E pensando em mulher jovem, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até a 10ª causa é SOP. Se você tem SOP, você provavelmente tem um fundo metabólico de estresse oxidativo celular, inflamação crônica, modulando também uma resistência à insulina, uma alteração de microbiota intestinal, que vai participar desse mecanismo de inflamação. Exatamente. Aumentando a permeabilidade, né, da absorção. Absorção, barreira imunológica, vai dar vários gatilhos para inflamação crônica. Essas mulheres com SOP têm alteração da pulsatilidade dos hormônios da hipófise, uma doença super multifatorial. Se você acha que o sangramento regular da pílula está supondo alguma saúde reprodutiva, tudo isso que a gente falou aqui não está sendo trabalhado. E, pior, a pílula vai piorar a sua microbiota intestinal. E se você tem SOP, ela vai piorar a resistência à insulina. Essa é uma população particular de mulheres em que o efeito metabólico da pílula é maior. E é justamente quem mais usa, porque quer regular o ciclo. Existem muitas alternativas, basta a gente olhar para microbiota e ajustar. Para resistência à insulina e ajustar.
carências nutricionais e alterações Não é metabólicas. ajustar com remédio, ajustar com Exato. mudanças e, eventualmente, medicações. Depende como vai estar. Né? Exatamente. Aí você vai lá, você precisa perder peso, você está acima do peso, vai ter que perder. Sua dieta vai ser diferente. Ah, e pro resto da vida, ninguém que tem diabetes e hipertensão pergunta se vai ter que mudar de vida pro resto da vida. Mas as Não, mulheres, até pergunta. alguns, né, Até ali pergunta. A cara ainda de se pau. Eu não questionam. sabia. E quando você Exatamente. dá o remédio para colesterol alto e depois que a pessoa já fez dieta e não E não baixa, melhorou. aí você fala, acabou. A pessoa parece 6 meses depois, fala, mas tá alto porque você parou. A pessoa tá comendo direitinho, tá fazendo atividade. Não sei, acabou, não sabia que era pra continuar. Exato, já resolveu, né? Assim, quando você tem uma Exatamente. pneumonia, você toma um antibiótico, você tá tratando uma doença aguda. Resolveu, parou de tomar. Agora, se tem uma condição Coisas crônica, crônicas, exatamente. você não vai se perguntar. Assim, pode se perguntar, faz parte do processo do paciente de Não, você aceitação pode da até não doença. tomar, mas você tem aumento de risco cardiovascular, de Exato. AVC. Tudo Ok, isso também tem que saber. Exatamente. E aí você tem que pensar que a sua vida vai ser diferente. Você tem uma doença que vai te acompanhar por uma Exatamente. programação genética até o fim da vida. Para SOP, para endometriose, é a mesma coisa. E aí, assim, muitas mulheres estão usando pílula, né, para controlar a SOP, estão sangrando de maneira regular e pensando, tá tudo controlado, Não tá. tá tratado. Dali 5, 10 anos, aquela mulher que se expôs a uma programação metabólica pior com esse uso da pílula, ela para tentar engravidar, por exemplo. Ou porque já não vê mais sentido em usar ou porque teve um efeito colateral que ela não tolerou. Ela vai ver que dali 2, 3 meses, todos esses mecanismos metabólicos ainda estão lá e eles vão programar o seu ciclo errado todo de novo. E aqueles primeiros ciclos normais que você viu logo dão lugar a esse ciclo irregular outra vez. Acne, queda de cabelo, aumento de pelos no corpo, tudo isso vai aparecer outra vez, Uhum. né? Sem contar que, usando a SOP como modelo ideal, a gente já sabe que ela está associada por essa disfunção metabólica, risco cardiovascular aumentado e risco de depressão. Independente de estar acima do peso e com acne, que é uma questão estética à parte. Uhum. Então, a gente sabe que é a disfunção decorrente de resistência à insulina, inflamação crônica e alteração da modulação neuronal pela falta da ovulação. Esse desequilíbrio de estrogênio e progesterona parece estar por trás de alterações também de alopregnenolona, um excelente modulador da via do GABA, um neurotransmissor importante por causar, em parte, uma sensação de De bem-estar. tranquilidade, né? Tem que... Então tá associado à depressão. A Níveis SOP. maiores de ansiedade, que Exato, mexe no exato. GABA, né? Exato, E, consequentemente, de ansiedade crônica, depressão. É exatamente. uma escadinha, né? Perfeito. Próxima, Bru. Ouvi dizer que a endometriose pode ser silenciosa e só descobri a minha ao tentar engravidar. Como identificar os sinais precoces dessa doença e quais são os melhores tratamentos? É uma pergunta complexa. Tá no top 5 também É. do que eu gosto de falar. O pessoal tá muito bem alinhado lá na sua comunidade. Pesquisou Parabéns. direitinho, Isso aí, né? maravilha. Assim, a endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica dependente do estrogênio, né? Que esse estrogênio é produzido pelo ciclo, mas ele também está na maioria das pílulas, por exemplo. Mas a endometriose tem uma marcação genética Tem também. uma tendência genética, Né? Em cima disso, se desenvolve. Ela é Uhum. fruto dessa tendência genética por uma série de mecanismos fisiopatológicos e quando a gente tem um monte de mecanismos possíveis para tentar explicar, porque a gente não sabe muito bem o que está ali Já em sabe jogo. identificar. Exatamente. Então ela pode ser gerada a partir da teoria clássica da menstruação retrógrada, daquele fluxo que volta pelas trompas e cai na pelve e leva células endometriais que se implantam em órgãos à Ou na distância, bexiga, ou no peritônio. intestino, ovário, Rim. trompa, rim. Ela pode migrar pela circulação sanguínea e parar em cérebro, pulmão, por Que exemplo. loucura, né? Isso é muito doido. Sistema linfático também é uma hipótese. Mutação de células tronco das membranas peritoneais ali. E remanescentes embrionários de células perdidas que não foram para dentro do útero, a grosso Pra onde modo. tinha que ir. Exatamente. O GPS falhou. E por que será isso? Será que não são os hábitos dessa mãe no pré-natal, por exemplo, né? Tem Pode muita ser. coisa em jogo. E, independente dos caminhos, pairam sobre a endometriose fatores inflamatórios e de estresse oxidativo celular, que é tudo que o século XXI nos convida a ter com a nossa dieta, falta de sono, sedentarismo, álcool, disruptores endócrinos, né? Simulando efeitos hormonais ruins, como nos agrotóxicos, nas embalagens, nos cosméticos, nos produtos de limpeza. A gente não precisa se desesperar, porque a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade, minimizar ao máximo os riscos, claro,
Mas não dá pra gente fugir pro meio do mato e achar que a gente vai viver na beira Não, da não vai. lagoa. Vai ter Cuidado outro com nível de isso. estresse. Exatamente, vai substituir um problema por outro. Vai começar a Então, ter é saber verminose, vai ser usar comido com pelo jacaré. sabedoria, tentar minimizar com uma boa Exato. suplementação, com bons hábitos. Perfeito. E sobre esse ambiente inflamatório de estresse oxidativo, as mulheres que têm tendência à endometriose por essa programação genética, elas vão começar a mudar a programação de produção hormonal a favor do estrogênio e com resistência à ação da progesterona. Elas podem ter alterações de microbiota que agravam essa alteração e elas vão ter uma baixa vigilância do sistema imunológico sobre essas lesões que estão se desenvolvendo. O endométrio fora do lugar deveria soar para o sistema imunológico como um corpo estranho, Com certeza. atraindo um perfil de resposta imunológica eficaz em aniquilar aquelas células e não em inflamar e destruir. Na endometriose, a programação desse sistema imunológico está exatamente assim, pela própria inflamação que a endometriose causa. Isso é o que nós damos o nome de nicho pró-endometriótico. Ela se implanta e ela mesma se alimenta com o estrago que ela faz. E os nossos hábitos reforçam isso ou não. Cada vez mais, né? E Que aí, tem uma cascata inflamatória tudo. crônica. Por isso que o pessoal hoje fala, parece que é só coisa da moda. Tem que fazer dieta Não, é porque a anti-inflamatória. gente já não sabia antes. Exato, né? exato. E é muito importante. Isso não é um clichê, isso é fundamental. E a gente está diante de uma situação de resistência à progesterona. A progesterona é o hormônio que amadurece o endométrio e marca ele para engravidar, mas também para morrer se o ciclo acabar. Se não tem essa ação da progesterona adequada, esse endométrio se torna rebelde e ele cresce independente. Isso é o que justifica aquelas mulheres que usam pílula a vida inteira, mas não controlaram nada disso que a gente falou, e quando elas param a pílula para tentar engravidar, o sintoma da adolescência volta com força Tudo. total, como se aquilo estivesse só esperando a hora certa de aparecer de Exatamente. novo. Ué, mas eu não estava sendo tratada pela pílula? Não, Tava. você estava suprimindo sintomas, mas não resolvendo. Exatamente. Eles voltam. Quando você vai ler os guidelines, isso não é uma opinião. O bloqueio do ciclo que o guideline sugere é para tratar a dor. Nenhum deles garante que a endometriose parou. Exatamente. A ausência de sintoma na endometriose não é ausência de doença. Por isso, Esse histórico aqui é isso. E quais são os sinais de alerta para endometriose? Dor é o fundamental. A gente tem que mudar essa cultura nociva de que mulher sente dor na menstruação é normal. Ah, qual é a dor normal da menstruação? É aquela dor assim, você tá aqui trabalhando, aí de repente, minha menstruação tá vindo. E voltou a trabalhar. Sim, é aquele incômodo. Exato. É um incômodo. Um sinal Mas fisiológico. não é, exatamente, você sabe que tá descendo, né? Exato. Agora, isso não é uma coisa, tipo assim, de eu ficar mal a ponto de não sair. Exatamente. De Você eu ter teve que tomar uma cambada de remédio para Perfeito. poder respirar. Exatamente. E doer tudo, como se tivesse passado um trem em cima da pessoa. Exato. Se você tem uma dor com a qual você consegue lidar, não te paralisa, não te impede de fazer nada, e você nem precisa de remédio para lidar com ela, isso é só o seu útero avisando que ele está contraindo para botar o sangue para fora. E existe um processo inflamatório fisiológico de renovação celular junto nesse endométrio. Agora, se você perde dia de trabalho, se essa dor te paralisa, prejudica seu relacionamento, isso não é normal. E não dá para bloquear o ciclo só para ficar mais confortável. Pra você achar que tá tudo sob tudo controle. bem, sem excluir a endometriose. E pelo nível médio dos exames feitos, os exames de imagem feitos hoje no Brasil, Dá pra identificar. dá para identificar. E a maioria, se o exame vier normal, nós temos duas possibilidades. O exame não foi bem feito ou essa endometriose é mais superficial. Então a gente não descarta endometriose quando se tem sintomas típicos e o exame de Principalmente imagem na é época de normal. ovulação, né? Exato. Tem marcado ali, que é aquela hora que o negócio vaza mais, É digamos isso, assim. na menstruação, né, no caso. Exatamente, na menstruação. Então, assim, a gente... Na ovulação, desculpa, na menstruação, exatamente. Não, é isso aí, é isso aí. E a gente tem que ter esse cuidado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu mando as minhas pacientes com suspeita de endometriose só para 2 médicas que eu confio para fazer ressonância. Uma para fazer ultrassom com preparo para endometriose, porque tem um protocolo específico para rastrear endometriose nesses exames, não é qualquer um que sabe ver. E uma pessoa para fazer esterossalpingografia, quando o problema é infertilidade, eu preciso avaliar a trompa. Fora isso, eu não consigo confiar na qualidade daquele Entendi. exame. Imagina fora dos grandes centros. E aí muitas vezes, eu tenho uma infertilidade, Mas já fiz a ressonância e não tá tem nada. tudo normal. Exatamente. Olha,
Desculpa, o médico precisa acreditar Ter mais. olhos de ver, né? Porque aquela pessoa, como você disse, você tem 3 pessoas, você indica. Aquelas pessoas têm uma amostra, tem um N elevadíssimo, Exatamente. elas têm olhos de ver Exato. a endometriose. E a gente tem que ter senso crítico. A paciente chega no meu consultório, ela tem muita dor incapacitante. Eu palpo o útero dela no toque vaginal. Ele não é móvel, ele é doloroso. Tem regiões espessadas, endurecidas e dolorosas palpáveis em volta daquele útero. A Aquilo ressonância tá vem tudo normal. inflamado, né? Para mim, esse exame não serve de nada. Eu mando para outro, eu falo, olha, você só pode fazer nesse lugar, é o teu plano, tá com restrição de pagamento, né, de fazer particular. Não tem problema. Pode anotar aí. Você tem endometriose, a gente vai começar a tratar assim. Dá 2, 3 meses de modulação metabólica, sem anticoncepcional. Na maioria das vezes é assim que eu trabalho. De fato, eu acredito muito em proteger a fisiologia feminina. Em 2 e 3 meses, a gente faz a programação metabólica, corrige as deficiências nutricionais, vai para dieta anti-inflamatória com a minha nutricionista, vai para atividade física, vai dormir de 10 às 6, 10 às 7, vai fazer higiene do sono, vai controlar estresse crônico. Daqui 2, 3 meses ela volta, doutora, minha dor sumiu. E a pessoa tá muito melhor, né? Assim, Muito melhor. em todos os aspectos. Fora isso, dor na relação. Não é normal, não existe normalizar dor na relação. O ginecologista muitas vezes no consultório lida com essa queixa da paciente por 10 anos e fala que isso é coisa da cabeça dela, manda tomar um vinho, Imagina. manda Que vai usar inflamar lubrificante, vai piorar mais a situação, envolve essa mulher num eixo, num ciclo vicioso de culpa, que a culpa é minha, que eu não Que relaxo. aumenta a ansiedade, aumenta o cortisol. Tudo, exatamente. Alterações, isso tem que descartar a endometriose nas dores na relação. Alterações dos hábitos intestinais e miccionais durante o período perimenstrual precisam ser investigados. Ontem eu atendi uma paciente que eu faço o acompanhamento dela online, eu estava fazendo a reposição hormonal dela, que ela está no climatério. E aí ela falou para mim assim, eu estava brincando com ela, porque eu trabalho muito no consultório hoje, eu atendo de segunda a quinta e sábados de 15 em 15 dias. E aí ela foi para consulta e eu tinha exames para pedir para ela. Ela falou, então eu vou precisar voltar, né? Eu falei, que você esqueceu de me pedir para eu te enviar os exames antes, lembra que a gente combinou? Aí até brinquei com ela, vamos otimizar essa reposição hormonal para essa memória melhorar e tal, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Ela falou, para quando eu retorno? Aí eu falei, olha, a agenda tá complicada. Hoje em dia, minha fila, graças a Deus, eu fico lisonjeado com isso, mesmo trabalhando quase todos os dias da semana, 3 meses para frente para marcar hoje. É um efeito bom das redes sociais, da Com gente chegar certeza. nessas pessoas que estão sendo muito maltratadas por aí. É uma tristeza. Aí eu falei pra ela, olha, já faz os exames e você vai voltar antes, porque toda desistência, remarcação que gente tiver, a gente encaixa. encaixa você, porque O tem difícil alguém... é entrar. Depois que entrou, Exato, a gente... tá comigo, eu vou te... É. Você me manda seu exame por e-mail, eu vou te aconselhando, não tem problema nenhum. Aí eu falei pra ela, porque tem alguma coisa acontecendo nesse ano que já era difícil, mas a agenda aumentou mais ainda esse ano. Alguém tá dando meu nome na praça. Aí ela, inclusive eu falei, obrigado pelo seu fã-clube. Ela, inclusive eu vou trazer minha filha pra você, 12 anos, começou a menstruar já. Só que eu tô levando ela no urologista primeiro, porque toda menstruação ela tem infecção urinária. Falei, olha, pode parar. Não precisa fazer mais nada com o urologista. Não é desmerecendo o trabalho dele, não. Mas ele não vai achar nada. Com certeza. Pode deixar. Marca ela logo, porque a gente vai Já fazer a ressonância. Endometriose, provavelmente. Isso é endometriose. Exatamente. Não existe infecção E dor urinária que a em bactéria urinar, sabe. Exato. Não existe isso. Você já fez A cultura... bactéria só vem naquela época. Bactéria viajante. Ela, vai menstruar, deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui, exatamente. Não existe né? isso. E aí eu falei com ela, pode anotar que sua filha tem, a gente vai mudar. E a melhor coisa é essa mãe que tem consciência, não só pra ela, mas pra filha. Não, e 12 anos, né? Não vai precisar esse sofrimento. A gente vai modular esse metabolismo dela todo pra quando ela tiver lá seus 30, 35 e quiser engravidar, ela esteja no auge do metabolismo dela. Tudo direitinho, perfeito. Isso é legal, né? A mãe já se preocupar. É maravilhoso. Próxima, Bru. Tenho ovários policísticos, mas não quero usar anticoncepcional. Existem maneiras eficazes de tratá-lo sem hormônios? É a especialidade da casa, né? Eu gosto muito de tratar assim. A especialidade da casa é ótimo. A gente hoje tem na minha clínica, né, a Ânima, aqui na Barra da Tijuca. Eu tenho muito orgulho desse grupo que eu faço parte, que eu ajudei a fundar. Eu sou um dos fundadores da clínica, junto com um colega meu dermatologista, um urologista e uma médica de medicina integrativa. Nós começamos esse projeto e hoje ele conta com 14 profissionais de uma equipe multidisciplinar. A
paciente hoje passa por mim com diagnóstico de SOP, ela recebe toda essa orientação que eu te falei aqui falei para essas pessoas todas que nos ouvem, Exatamente. inclusive. E o Explico. dermatologista já sabe como tratar essas espinhas, Exato. né, o pelo, isso tudo, porque vem junto, né? Exatamente. Meu dermatologista, meu amigo dermatologista não vai simplesmente passar uma pílula e jogar o problema para frente. A minha nutricionista vai programar uma dieta low carb para essa paciente com SOP, que ela precisa disso, na maioria das vezes. A minha fisioterapeuta pélvica vai tratar as mulheres, não com SOP, mas com endometriose, que tem dor na relação, tem alterações de micção, de evacuação por causa da endometriose, que tem disfunção sexual associada. O meu psicólogo vai acompanhar essas pacientes que vão lidar a hora com os dramas de não conseguir emagrecer pela SOP, acne, queda de cabelo, insegurança quanto ao futuro reprodutivo, maior risco de depressão e ansiedade. Exatamente. Se a gente precisar operar endometriose, eu tenho meu cirurgião que opera junto comigo. E eu tenho muito orgulho desse projeto. A maioria com vídeo, né? Videolaparoscopia. A gente não pode aceitar mais operar endometriose aberto, pelo amor de Deus. E aí eu tenho muito orgulho disso. E quais são as maneiras eficazes de tratar a SOP? Equipe multidisciplinar e mudança de estilo de vida. Ter essa consciência de que é um problema complexo metabólico, não está isolado, né? E é para sempre. Quando eu entrar na menopausa, então que maravilha. Isso acaba a preocupação. Não, porque aí começa o risco do diabetes e da hipertensão. E a gente tem que manter essa boa programação. E vai funcionar. O que funciona para o SOP hoje vai funcionar para a menopausa também. Para a síndrome metabólica depois. A SOP, ela precisa urgentemente, já existe uma campanha para isso. Já existe uma bandeira sendo levantada pelos estudiosos da SOP para que ela mude de nome. Ela foi descoberta como uma síndrome virilizante, né, masculinizante, com alterações de ciclo e ovário policístico a ultrassom. Aí pegaram o ovário policístico e botaram no nome. Exatamente. E as pessoas entendem que é só um problema da reprodução. Do ovário. O nome da SOP certo deveria ser Síndrome Metabólica Anovulatória. Isso deveria ser o nome completo da SOP. E ela nem sempre é anovulatória, mas isso é muito mais importante e o metabólica vem antes, porque é muito mais importante do que a questão só ovulação. E aí, quando a gente der esse nome, não só no nome oficial, mas na maneira de olhar para a doença, a gente vai começar a tratar melhor, vai começar a estimular as pessoas. Os pacientes vão entender, né? Exato. Que é o metabolismo, aquilo que você falou. Próxima, Bru. Meu desejo sexual diminuiu muito depois que comecei a tomar anticoncepcional. Isso é normal? Você já falou, mas vamos lá. Vamos lá. A gente tem que bater algumas teclas aí. Em algumas teclas. A primeira coisa que a gente tem que saber, quando você estiver passando por esse problema, jamais aceite um diagnóstico de que isso não existe. Isso está descrito nos estudos, é um dos principais efeitos colaterais e existem inúmeras razões para isso. E existem estudos mostrando, o título do estudo é esse: uma desconexão entre médico e paciente. Esse estudo pegou um recorte de mulheres que parou a pílula por efeitos no humor e na sexualidade e entrevistou-as sobre o ponto de vista de: quando você apresentou esse sintoma para o médico, ele reconheceu que poderia ser a pílula, ela tinha esse sintoma, parou e melhorou. Isso é um fato para elas já. Elas sabem disso. 80% dessas mulheres que pararam por esses efeitos disseram que o médico não as aconselhou sobre e não aceitou que isso era da pílula. Isso é muito grave. Com certeza. Porque essas mulheres estão envoltas num ciclo de culpa gigante, achando que elas nasceram com um defeito de fábrica, que elas não se interessam pelo seu marido, que elas estão doentes. Mas isso é só um efeito colateral de um remédio que pode ser tirado. E por que isso acontece? A gente tem todas essas questões existenciais e evolutivas que a gente já falou, mas a gente tem um monte de coisa. A gente perde a alopregnenolona, esse metabólito da progesterona natural, nossa, né, da mulher, na verdade, que é facilitador do GABA e que gera esse efeito tranquilizador de bem-estar nesse ponto. Se a gente perde isso, a gente tem maior chance de alterar o humor, e o humor é saúde mental geral, onde a sexualidade também está inserida. A gente tem o bloqueio do cortisol, que atrapalha a qualidade desse relacionamento. Mais um ponto. A gente tem um estudo de 1 milhão de mulheres na Dinamarca. Esse estudo é super famoso. 1 milhão é uma amostra inquestionável. Isso é invejável. Mas o estudo é observacional. Ok, ele pode ter vieses. Vários fatores confundidores foram controlados para tentar entender melhor o risco de depressão com a pílula.
Eles pegaram essas 1 milhão de mulheres, porque lá na Dinamarca eles têm uma grande vantagem que todas as mulheres são fichadas para o seguro-saúde. Então, e esses dados são cruzados, então você no computador, você não precisa falar nada com essa mulher, basta que ela te autorize, você usa o dado dela num sistema maravilhoso, invejável para o resto do mundo, e eles pegaram esses dados e cruzaram. O uso do anticoncepcional no passado, com o desenvolvimento de depressão, necessidade de uso de antidepressivo e suicídio. E Essa correlação. os resultados são estarrecedores. As meninas, as pessoas mais vulneráveis são as mulheres mais jovens, que usam as vias não orais de contracepção e especialmente Você diz as injetáveis? injetável, anel, implante. O DIU é uma maravilha, né? Ele é um hormônio fraquinho. Uhum. São os que deram maior risco nesse estudo. Isso não é verdade. Não é porque é um hormônio de absorção só no endométrio. Não é só no endométrio. Esse hormônio vai circular e isso foi mostrado. As mulheres mais jovens que começam a usar até aos 19 anos, a gente consegue entender perfeitamente por isso. É puberdade, está concluindo a modulação cerebral com seus hormônios sexuais ali. Se você interrompeu esse curso, você vai deixar sequelas para a vida toda. E foi o que outros estudos de 2024 mostraram. As pílulas de progesterona isolada, dentre elas o Dienogest, que é um dos mais usados para tratar endometriose, é uma das que mais aumentou o risco de depressão nessas mulheres jovens, até 50% a mais de risco na idade, na média de todas as pílulas, de todos os hormônios, na verdade. Então a gente não está falando de uma coisa inócua e não é culpa sua isso. Você precisa de um profissional que reconheça que isso está acontecendo e que ele saiba te oferecer alternativas, porque você não merece ter uma vida sexual medíocre porque você está preocupada com seu futuro reprodutivo. Existem alternativas confiáveis sem hormônio e você merece ter isso. Além de toda essa bagunça de cortisol, de GABA, a gente tem diminuição do acionamento de áreas de recompensa, de vias neuronais dependentes de dopamina e serotonina. Tem diminuição da ocitocina, que está relacionada à capacidade de agir, de sentir orgasmo. E fazer vínculo. Então, como é que a gente vai dizer que não tem relação? Tem muita relação. Diminui lubrificação vaginal e aumenta a dor na relação. Isso são os estudos que mostram, não é minha opinião, né? E você precisa dar isso na mão dessa paciente para ela falar, caramba, vamos considerar aqui as opções, as possibilidades. então. E realmente isso aconteceu comigo, então não é culpa minha. Eu não tô com defeito. Eu só quero me livrar disso para acabar com esse efeito colateral. Perfeito. Próximo, Bru. Já tentei engravidar por mais de 1 ano sem sucesso. Como posso entender melhor meu ciclo e aumentar minhas chances de concepção sem precisar recorrer a tratamentos invasivos? Muito bom. Essa pergunta, ela merece um aconselhamento sempre individualizado. Toda mulher que está com menos de 35 anos e já tentou engravidar por 1 ano e não conseguiu, merece investigação irrestrita para todas as causas e o homem deve ser investigado. Também. As mulheres com mais de 35, com 6 meses de tentativa, sem sucesso, o casal tem que ser investigado. As com mais de 40 anos que manifestam desejo reprodutivo, pela maior dificuldade que vão ter, elas merecem ser investigadas de imediato. É a recomendação de bom senso na literatura hoje em dia. E essa investigação ela vai ser, no geral, irrestrita, mas ninguém precisa esperar esse tempo para avaliar com o ginecologista uma consulta pré-concepcional. Porque 1 ano é para aquele casal que não tem nada de suspeito nos sintomas. Porque 80% dos casais que tentarem engravidar no primeiro ano de vida, de tentativa, vão conseguir. Isso é estatístico, por isso que a gente não sai investigando todo mundo. Mas, se o seu ciclo é irregular, tem um monte de coisa que pode afetar isso. Se você tem dor, se o marido teve algum problema no passado que pode justificar uma alteração de qualidade do espermograma, não precisa esperar 1 ano de tentativa. O que vai guiar é a suspeita inicial de queixa. A gente não está falando de média, a gente está falando de individualidade. E aí, todo o aconselhamento e as chances de gravidez vão depender de doenças que estão próximas ali. Agora, medidas gerais aumentam a fertilidade geral. Do que nós estamos falando? O tão famigerado estilo de vida. Com certeza. Dieta anti-inflamatória e antioxidante, parar de fumar, reduzir drasticamente o consumo de álcool, dormir bem, controlar o estresse crônico. O excesso de carboidrato também. A dieta, exatamente. É isso aí. E não adianta chegar para uma mulher que está vivendo a expectativa da fertilidade, de ter filhos e dizer para ela assim, a ansiedade atrapalha a engravidar.
não podemos extrapolar e causar mais esse tipo Mais de confusão ansiedade. na cabeça desses casais. A ansiedade que atrapalha a engravidar é o estresse crônico que a gente falou. Não é aquela expectativa da gravidez que é normal, o pico de cortisol fisiológico te preparando para lidar com essa situação. Então, o estresse patológico é um problema que vale a pena, né, otimizar. E o que os estudos mostram, e que a maior parte da população não sabe, a maioria esmagadora, foi feita uma entrevista num site desses de aplicativo de rastreamento de ciclo, né? E as meninas, as mulheres que frequentavam esse site foram entrevistadas para saber sobre uma pergunta simples do nosso dia a dia e que deveria ser parte de uma cultura em saúde. Você sabia que você não pode engravidar em qualquer relação ao longo do seu ciclo menstrual? A maioria esmagadora das mulheres não sabia. E aí a gente pensa assim, nossa, talvez muitas mulheres não estejam engravidando, muitos casais não estejam engravidando, porque eles simplesmente não sabem que o período fértil da mulher dura uma semana, Exatamente. no máximo. E que não dá, né, para você pensar assim, eu tô tentando engravidar. Quantas vezes você tem relação por semana? Uma. A chance de você ter perdido os seus dias mais férteis é muito grande, então... Não, e tem que localizar esse período fértil. Exato. Né? Você Hoje tem que em jogar dia... a favor da natureza, não Exato. contra. Porque quando a gente vai falar de chance de gravidez pontual com uma relação aleatória no dia de maior fertilidade naquele ciclo, a gente está falando de uma chance de 40% de gravidez. Doutor Felipe, você está falando para mim, então, que é mais fácil não engravidar do que engravidar? Tô. E é por que a gente acaba a maioria engravidando 80% com um ano de tentativa? Porque é 40, mais 40 aqui, 40 dali, e a gente vai se aproximando da chance maior. Só que, se a gente... os estudos mostram que os casais que rastreiam a sua fertilidade com métodos naturais de rastreio de ovulação, como o Billings, o Natural Cycles, o Creighton, o Persona, tem um monte de possibilidades. Esses casais que rastreiam isso, eles têm maior chance de engravidar. Porque eles sabem a hora mais favorável. E mais rápido do que a média da população, por razões óbvias, né? Então, tudo isso faz parte. E tem um monte de coisa que não faz parte. Posição na relação sexual, levantar depois da relação para fazer xixi não muda nada. Tem gente que fica plantando bananeira, segurando xixi, fazendo infecção urinária por causa disso. O lubrificante amigo da fertilidade. Isso é uma grande polêmica, as pessoas sempre tacam pedra em mim na minha página quando eu falo que isso é bobagem. Por quê? Os estudos in vitro mostraram que alguns perfis de lubrificantes são mais favoráveis à motilidade, à morfologia e à vitalidade do espermatozoide. Ou seja, ele dura mais, nada melhor. Só que isso é in vitro. Como é que a gente vai estudar na mulher, dentro do canal vaginal dela, no útero e na trompa dela, como é que o espermatozoide se comporta? Não tem como. Tem como fazer indiretamente. Desses estudos in vitro surgiram modelos de lubrificante que são extremamente fat-friendly, digamos assim. São favoráveis. E você pode usar se você quiser, mas sabendo que aquilo não é um milagre. Só que, para saber em vivo, o que foi feito? Outros estudos, um outro perfil de estudo foi feito com pessoas e eles pegaram uma amostra da população, viram a taxa de fecundidade delas naquele período de 1 ano e perguntaram para elas: vocês que engravidaram e não engravidaram, qual lubrificante você usava? Nenhum, saliva, óleo vegetal, óleo mineral, lubrificante à base de água, lubrificante à base de silicone, etc, etc, etc. E a taxa de fecundidade não era significativamente diferente em nenhum desses. Então, esqueçam essas dicas de fertilidade, palpite do curioso do Instagram, que não é da área da saúde, te dando uma dica do que funcionou muito bem para ele. O risco de você estar no viés, de você ter vários outros fatores que se ajustaram por mudança de estilo de vida e você guardou aquilo como a última intervenção que parece ter sido, não façam isso, né? Procurem um bom profissional que saiba o que está falando para dizer para vocês o que funciona. O pessoal metia o pau em mim no Instagram no começo que eu falava para usar óleo de coco como lubrificante. Eu virei o rei da cocada lá na minha página, não sei o quê. Aquelas brincadeiras todas, cocada no forno. E aí o pessoal falava, você tá falando isso, mandando as pessoas que estão tentando engravidar usar óleo de coco, isso atrapalha engravidar. Eu falei, fala isso para as minhas pacientes, porque o meu perfil de paciente é da galera que gosta de bastante gente dentro de casa. E todo mundo usa óleo de coco. Fala isso para esses estudos. Vocês têm que começar a ouvir menos opinião e palpite e ouvir mais informação. Então o óleo de coco é um bom lubrificante. É um excelente lubrificante.
ele ajuda a regular a microbiota vaginal, mas tem que ser aquele extra virgem, sem cheiro, porque eu falo isso e muita gente depois vem e fala, mas eu tive alergia. Eu falei, olha, você usou uma coisa com cheiro de De coco. coco. O óleo de coco, como um óleo vegetal, ele tem características visuais totalmente parecidas com azeite, com óleo de soja, com óleo de girassol. São de origem vegetal, então eles são amarelos, espessos, e o óleo de coco ainda tem uma outra propriedade. Quando ele está na temperatura um pouquinho mais baixa, ele endurece e parece uma Endurece. margarina. Se o Uhum. seu óleo de coco em casa não faz isso, e ele tem cheiro daquela banha, ele tá artificial, ele foi clarificado, ele foi processado para ficar com cheirinho de coco que é artificial e essas coisas que dão alergia, ele tem gostinho de coco e isso que dá alergia. O óleo de coco puro, extra virgem, sem cheiro Ele e sem não tem sabor, cheiro. ele é saudável. Uhum. E aí tem um monte de gente que vem e fala, depois de milhões de anos de evolução para regular sua microbiota intestinal, tem ginecologista por aí falando para botar um negócio desse artificial. Nada de artificial, é um óleo de coco. E que vai atrapalhar todo o equilíbrio desse ecossistema. Fala isso para os estudos que mostraram que as mulheres com síndrome de Sjögren, que tem ressecamento Muito vaginal, grande. testaram o uso de óleo de coco como lubrificante Extra vaginal, virgem. extra virgem, bem manipulado, né, em forma de óvulos vaginais na farmácia de manipulação. Hoje em dia qualquer um consegue mandar fazer isso, Uhum. num ambiente estéril, controlado, bonitinho. E você aplica isso em casa, essas mulheres foram testadas para isso e elas melhoraram da dor na relação e nenhuma delas ficou com a vagina apodrecida por causa do óleo de coco. Nem com cheiro diferente. Porque a gente passa no cabelo, ele é um elemento hidratante para prevenir estria na Uhum. pele, para hidratar o cabelo. E na microbiota vaginal também pode, porque se a gente admite o uso do lubrificante à base de água, silicone, óleo de coco é muito mais inofensivo do que tudo isso e não vai bagunçar a vida de ninguém. Isso, um uso diário. Pode Ainda mais usar para as também mulheres, como né? hidratante na vulva, também Exatamente. pelo lado de fora, pode usar como lubrificante na relação sexual, Uhum. passar mesmo na genitália, Uhum. né? Não tem problema nenhum isso, desde que você saiba a procedência A daquilo que você está procedência, usando e se é não deixe puro, aquele óleo né? de coco na cabeceira do seu quarto lá no calor, no frio, no calor, no frio, no calor, no frio, e 2 anos você está usando o mesmo pote. Aí você vai Aí começar a tem ter uma alguma reação porque é coisa. um alimento, né? Um Exatamente. produto orgânico e ele degrada. Uhum. Próxima, Bru. Homens também podem sofrer com desequilíbrio hormonal que afete a fertilidade do casal? Totalmente, né? E é Total, né? não por acaso que na nossa equipe e o meu sócio é o urologista e ele tem essa abordagem funcional para melhorar a fertilidade do homem, Masculina né? Então também. os casais hoje eles vêm lá na Ânima, eles têm uma queixa de alteração de fertilidade, dificuldade para engravidar. Primeira coisa que eu falo, olha, eu sei que homem não vai a médico, a gente sempre acha que a mulher tem o problema, isso é cultural, é horrível isso, porque pensando em queixas isoladas, nenhuma categoria de alteração de fertilidade feminina isolada é maior do que o fator masculino. Então tem sempre que investigar os dois. Ah, Com mas ela, a certeza. gente já não sabe que ela tem endometriose? A chance Isso de você ter coisa junto com a endometriose é grande. Então vá ao urologista, eu mando a galera lá pro não Diogo. custa, né? Não custa, vai Diminui o para estresse do do casal, casal, né? exatamente. E a gente tem essa ideia de pensar que a produção hormonal do homem é muito alinhadinha. Isso Nem é sempre. cultural. Pelo estresse também pode Tudo. alterar. Sedentarismo acima do peso, remédios que ele pode usar, sono alterado, né? Enfim, fuma, Sedentarismo. bebe, sedentarismo, idade. Antigamente se pensava assim, ah não, o avançar da idade para o homem não tem tanto impacto quanto para a mulher. Já foi por água abaixo, a idade está chegando para todo mundo e com os hábitos tão ruins do século XXI, isso começou a cair por terra. E hoje a Tá gente caindo por ainda... terra até para criança. Exato, exatamente. E a gente está hoje numa época em que culturalmente está todo mundo normalizando o uso de esteroides anabolizantes. E os Exatamente. homens fazendo e se iludindo de que eles estão fazendo reposição hormonal, a Então, maioria não está. saudáveis, né? Exato. E isso não tem dose segura para bloquear, para não bloquear o Fora eixo a e zerar o alteração que você vê espermatozoide. nos homens que usam Uhum. hormônios, que não é reposição, a maioria, tem alteração de LDL, Tudo. HDL, a alteração É. de risco cardíaco é imensa. Exato. Tem indicações de fazer reposição Sim. hormonal em homens, mas o efeito colateral sobre fertilidade é imprevisível e inevitável. Então a gente precisa acompanhar. Tem que fazer? Faça. Agora, tenha o acompanhamento com o urologista que faça um bom aconselhamento Exatamente. pós-ciclo, né?
para você poder recobrar sua fertilidade de maneira adequada e Senão avaliar vai-se isso. embora e não volta. Exatamente. Já vi muito isso em É pacientes. possível. Próxima, Bru. Quais são os sinais de que uma mulher pode estar com um desequilíbrio hormonal e como isso pode impactar a saúde além da fertilidade? Perfeita pergunta. A gente precisa cada vez mais construir cultura em saúde. Quando a gente fala da importância da informação, é inadmissível que uma mulher saiba hoje a fórmula de Bhaskara na escola e ela não tenha aprendido o que é um ciclo menstrual. A gente tem hoje uma mulher que comanda uma multinacional, ela vai para a lua e ela não sabe quando que ela pode engravidar no ciclo dela. E isso, quando a gente está falando disso, a gente está vendo o impacto de uma cultura negativa sobre a visão da saúde da mulher, né? Então a gente tem que dar informação a essas mulheres. Existem vários sinais que o seu ciclo te dá de que tem alguma coisa errada. O ciclo ele tem que ter uma duração normal. Ele tem que ter uma regularidade. Isso não quer dizer que a menstruação vai vir no mesmo dia. Tem muita gente que fala, meu ciclo é irregular, ele sempre antecipa 2 dias. Variações de ciclos de até 7 dias, em geral, traduzem ciclos que estão normais. É porque a gente não é uma máquina, né? O seu ovário não sabe qual é o dia da semana que você tá. Ele não marca no calendário quando que ele vai mandar a menstruação descer. Então, ele varia um pouquinho de acordo com os seus hábitos de vida naquele mês, né? E você pode até menstruar 2 vezes no mês e não ser um problema, porque se o seu ciclo tem 28 dias e o mês que você tá tem 30, você pode menstruar no início e no final do mês. Meu Deus, eu menstruei 2 vezes no mês. Isso não deveria causar espanto nas mulheres, né? Um ciclo de 21 a 35, 38 dias, dependendo da fonte na literatura, é um ciclo que indica uma normalidade. Mas não adianta ter hora 21, hora 38. Ele vai ter que variar até 7 dias em geral, do mais longo e para o mais curto, dentro desse intervalo. Dentro dessa faixa. E ele precisa ter um sangramento de duração normal, de volume normal, sem dor, né? Forte. Incômodo, mas não uma dor, né? Exatamente. E sem sangramentos aleatórios dentro do ciclo, porque quem faz isso é o hormônio descompensado. Raríssimas exceções para o pico de estrogênio em volta da ovulação, que pode dar um leve escapezinho de sangue no muco fértil. Quando a mulher passa a aprender isso, ela começa a ser muito responsável pela sua própria saúde e ela vai cuidar daquele ciclo como se fosse um filho. Porque aquilo ali é um sinal vital, como eu disse lá no começo, de saúde reprodutiva, mas metabólica e hormonal geral. Aí, claro, né? É isso que as pessoas toda hora me perguntam lá no Instagram. E aí a gente tem lá o Descomplique Seu Ciclo, que eu falo para elas com todo... É um e-book com uma aula que eu fiz super resumida para explicar tudo isso para elas. E tem o manual básico, do meu né? ciclo. Entender que aí já... o que é o Exato. ciclo e o que mínimo. não é um ciclo normal. Exatamente. Você não pode saber de onde vem o universo hoje em dia e não saber qual é o seu ciclo menstrual normal, né? E tem o manual do meu ciclo, que é o meu produto já para quem quer identificar período fértil, para usar a favor de engravidar ou para espaçar uma gestação e tal, não sei o quê. Porque a gente tem muitos sinais fidedignos que mostram pra gente que, além de tudo isso que eu falei aqui, o evento central do ciclo é a ovulação e você tem que saber reconhecer indiretamente por sinais fidedignos que o seu corpo te dá todo dia que você está ovulando, é o mínimo. Porque tem mulheres que vão ter sangramentos a intervalos regulares, em quantidade normal, mas não estão ovulando. Ah, eu tô há 1 ano tentando engravidar. Ah, é? E quando é que você ovula no seu ciclo? Se não tiver óvulo, você não tem mínima chance de engravidar. Ah, não sei, doutor, mas eu menstruo todo mês. Aí eu vou fazer os hormônios lá na fase pós-ovulatória suposta, a progesterona lá no pé. Olha, se não tem progesterona, você não tá ovulando. Doutor, não é possível, eu sangro a cada 35, 40 dias. Falei, primeiro que 40 dias não é um intervalo normal. Segundo, olha esse TSH aqui, tua tireoide, como é que tá. Ou olha essa prolactina. Ou olha esse perfil hormonal aqui, super indicativo de que você tem SOP. Você tem muita acne. Nossa, horrível. Eu só não tenho hoje porque eu usei o remédio, né? Aquele famoso lá que tá na moda. Que seca tudo. Eu não tenho muito pelo, mas assim, eu fiz depilação a laser. Né? Eu tenho muita queda de cabelo. Ninguém nunca me falou isso. Com 15 anos, o meu ciclo era horrível, irregular, cheio de acne. O meu médico passou uma pílula e falou que era só isso mesmo, tava bom pra regular. E aí... voltou tudo, né? Exatamente. Os fantasmas voltam a assombrar. Próxima, Bru. Tenho miomas e meu ginecologista sugeriu uma cirurgia, mas tenho medo do tempo de recuperação. Quais são as opções de tratamento ginecológico minimamente invasivos e em quais casos eles são recomendados? Perfeito.
a indicação cirúrgica dos miomas, o mioma ele não tem hoje um tratamento conservador justificável. Tem uma cultura horrível dentro da ginecologia para leigos e para médicos, infelizmente, de que o anticoncepcional seca o mioma. Não existe nenhuma evidência científica de que o bloqueio do ciclo bloqueia o mioma, porque os miomas, na verdade, são famílias de miomas dentro de uma mesma categoria, com perfis de expressão de receptores hormonais diferentes, que desencadeiam comportamentos proliferativos diferenciados, mediados por quem? Pelo metabolismo. Hoje, né, durante muito tempo, suplementação era coisa de charlatão, né? Isso. Hoje em dia o povo já está suplementando para engravidar até em clínica de FIV, né? Então, assim, esses estudos avançaram e agora, de 2024 para 2025, a gente tem estudos mostrando que a carência de vitamina D pode aumentar o risco de mioma, que a suplementação com coenzima Q10 diminui a expressão de genes que têm fator proliferativo para o mioma. Então, a gente, claro, não é solução milagrosa. Mas é tudo a gente estudando e descobrindo mais fatores. Juntar. Exatamente. É a união terapêutica que eu digo, Pois não é. é a solução. Aí a gente vê um negócio aqui, ó, coenzima Q10 aqui dentro. Fala, não, isso aí serve pra nada, sai no xixi. Serve, Mentira, mentira, isso melhora Não, deixa tanta o xixi bem coisa. amarelinho, a gente sabe que tá tomando. Tem suplementos que deixam o xixi amarelinho, o povo fala, Exatamente. tá saindo tudo no xixi, olha aí, são resíduos. Exatamente, resíduos. Então assim, né? você tá aproveitando Mas a aquilo gente ali. está tomando. E tem um monte de estudos mostrando que coenzima Q10, por exemplo, ajuda na SOP, ajuda na endometriose, diminui dor, prepara melhor a fertilidade, cardíaca. diminui, né, ajuda em casos de fibromialgia, por exemplo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com Metabolismo isso. cerebral. É muita coisa e a gente vai descobrindo aos poucos, tem que saber baseado em que estudos e seguir a trilha, né? Exatamente. E educação mesmo. Porque Perfeito. assim, ficar essa coisa ou isso ou aquilo, a gente já passou desse tempo. Exatamente. É isso, mais um pouquinho daqui, mais um pouquinho. Amanhã a gente vai saber de outra coisa. Exato. É um tratamento né? multifatorial Exatamente. proporcional à complexidade das doenças que a gente conhece hoje com mecanismos E a fisiopatológicos. complexidade Né? do ser humano, né? Perfeito. Isso aí. Que a gente torna a dizer, não é um acaso. A biologia celular, ela revolucionou nossa maneira de olhar para as doenças Com hoje em dia. E a certeza. suplementação não é invenção, ela está olhando para a biologia Tá celular. olhando dentro da célula, Exato. né? E aí, né, o mioma, por exemplo, ainda que a gente tenha tratamentos que parecem diminuir risco, eles não são garantia. E o anticoncepcional, de forma alguma. O anticoncepcional, ele entra numa estratégia, muitas vezes, ele pode ser usado para bloquear o ciclo naquelas mulheres que estão com miomas volumosos E ou com sangramento submucosos. muito violento, né? Porque tem Exatamente. mulheres que, com miomas que elas fazem Sangram muito. anemia. Exato. Aí o médico vai lá e bloqueia o ciclo para ela poder aguardar a cirurgia sem fazer Exatamente. anemia aguda. Exatamente. Então, essa é a única Talvez seja a concepção. única, mas né? temporário. Exatamente. Preparando para uma cirurgia. Eu vou operar esse mês uma paciente que está, sei lá, 10 anos com um mioma. E ela se esvaindo em sangue, usando ampola de ferro injetável há 10 anos, professora, lidando com criança, super exausta, porque carência de claro. ferro e de sangue, né? Anemia, gera isso tudo. Exaustão. Ela tem um diagnóstico de um mioma submucoso de 5 centímetros há anos atrás. Ela veio esse tempo todo usando pílula, sem tirar esse mioma. Tadinha. Mioma submucoso compromete menstruação, sangramento mesmo e fertilidade, porque é onde o bebê tem que se implantar. Mioma submucoso é igual a cirurgia. Os intramurais que estão dentro da parede do vaso e os subserosos, Do útero, né? Tá isso, da parede do útero, Isso. e os subserosos que estão crescendo por fora, a indicação é variável, dependendo do tamanho, da localização e dos sintomas compressivos. Exatamente. Né? Então, os miomas que crescem por fora vão ser operados quando eles começam a comprimir a bexiga, alterar o ritmo de micção, e os que comprimem intestino, fundo de saco, né? Ali o canal vaginal, que às vezes geram alterações de sensibilidade na relação. E os intramurais, os grandes vão ser retirados, os maiores de 3 centímetros, e aqueles que, ainda que pequenos, estão localizados em volta da saída da trompa, porque ele vai atrapalhar na fertilidade Com também, certeza. né? Então, basicamente, a gente vai resolver com a cirurgia. Mas hoje, agora, praticamente, são cirurgias minimamente invasivas. com raríssimas A não ser que a pessoa exceções. deixou crescer um ponto que Exato. aderiu ao... Se ele é por fora, ele aderiu ao intestino todo, a coisa tá uma confusão. Mas aí é porque deixou de ser Exatamente. visto na hora certa. Exato.
E hoje, com o avanço dessas técnicas minimamente invasivas, a gente com a cirurgia laparoscópica e com a cirurgia robótica, a gente consegue fazer cirurgias de miomas grandes, complexos, aquele mioma que a mulher parece estar grávida. Sim, sim. A gente consegue fazer por vídeo. Com o auxílio da robótica, hoje isso melhorou, movimentos que eram Com impensáveis certeza. com a pinça. Vai quase laminando o tumor para Tudo, tirar, né? exatamente, o morcelamento. A gente faz um morcelamento. buraco ali e a gente consegue, né, pelo buraco do umbigo, introduzir um aparelho, ou por um acessório ali, na verdade, né, porque o do umbigo vai a câmera, mas com uma incisão minimamente invasiva, um pouquinho maior, a gente introduz esse morcelador, esse aparelho, Isso e ele mesmo. vai fatiando esse mioma maior e ele vai saindo aos pedacinhos ali dentro dessa Exatamente. bolsa que coleta. Então, a gente não tem mais justificativa para ficar fazendo laparotomia, aquela cirurgia aberta nessas grande, cirurgias. com risco, recuperação lenta. Exatamente. Acho que era isso aí, né? E os miomas submucosos, é muito importante a gente identificá-los precocemente, porque o pequenininho você entra por esteroscopia, uma câmera por dentro do próprio útero, por dentro do colo do útero, com um ressector, que vai tirar ali uma alça, né, que a gente chama, que vai, como um bisturi elétrico, né, na linguagem leiga, para eles entenderem, vai raspar e cauterizar aquela área do mioma e acabou, sem corte nenhum, você tirou um mioma submucoso e a mulher vai embora para casa no mesmo dia, né? Então esse tempo de recuperação é para aquelas cirurgias antigas, né? Exato. Laparotomia, né, que abria tudo. Exato. E levava o risco de infecção imensa, o risco de a recuperação, mas não é o caso hoje. Isso aí. Próxima, Bru. Meu ginecologista sempre me recomendou DIU hormonal, mas tenho receio de efeitos colaterais. Como saber se essa é realmente a melhor opção para mim? Pois é, né? Assim, à luz de tudo que a gente conversou hoje aqui, a gente já não pode mais ter essa cultura, já que é um hormônio levinho e ele é inofensivo. A gente foi para esse estudo da Dinamarca, por exemplo, e o pessoal caiu de pau em cima dizendo que ele parecia uma matéria sensacionalista, por ser um estudo observacional, com muita possibilidade de vieses, e que a gente não deveria se pegar a ele tão fácil assim, né? E aí, anos depois, agora em 2024, foi concluído um estudo que é o padrão ouro para a gente tentar identificar fatores de risco para determinadas doenças, que é um estudo prospectivo. Ele pega a galera exposta àquele fator, ele vai pareando com um grupo de controle que não está exposto àquele fator e vê no tempo e mede a ocorrência daquele fator que é o risco, que você quer medir, nos dois grupos e ver qual foi a diferença entre quem usou e não usou. No caso, o fator de risco estudado foi hormônio, não só a pílula oral, e a depressão ao longo dos anos. Esse estudo veio e a galera achou que assim, aquele estudo de antes, observacional cheio de vieses, com certeza tinha fator confundidor ali, apesar desse estudo ter sido controlado para esses vieses. E esse estudo de corte, ele só confirmou o que o estudo da Dinamarca mostrava. E, inclusive, jogou e reafirmou as orientações embrionárias daquele estudo inicial de que não é só a pílula, é todo o hormônio e que ele pode deixar esse risco aumentado para a vida toda, especialmente nas meninas mais jovens. E quem é que está usando DIU e pílula desde novinha? Aquela para melhorar a acne, diminuir a queda de cabelo, melhorar as questões estéticas, regular sangramento e que é levinho para não interferir em nada. São as meninas novas que estão começando esse uso sem nenhuma necessidade contraceptiva, e muitas vezes, achando que estão tratando e melhorando alguma coisa, e essas meninas novas, elas vão se engajar em escolha de parceiro, futuro, carreira, tudo, né? sem nunca ter se comparado com ela mesma E elas vão viver, às vezes, décadas sem um meio de comparação, achando que elas estão com defeito, que elas não ligam pra nada, que elas não conseguem se apegar muito a ninguém. Isso é muito doido e a gente precisa conversar sobre isso. Né? Com certeza. Próxima, Bru. Como as questões hormonais e ginecológicas influenciam a sexualidade e a saúde mental das mulheres? Você acabou de falar. Pois é, não tem né? jeito, né? Não hormônio tem como, tá provado, é né? vida. E tem uma coisa interessante, tinha, né, quando atendia, muitos pacientes já com uma faixa de 40, 50, até um pouquinho mais, que tinham endometriose e acabavam fazendo implante de progesterona. Funciona? Pois é, o implante de progesterona, como todo hormônio que se propõe a tentar tratar a endometriose, ele vai te dar a garantia, em maior ou menor grau, de controle de dor. Entendi. Né? Toda vez, vocês mulheres que têm endometriose, façam esse teste. Pega lá o laudo da sua ressonância do seu ultrassom e lê a observação que está no final de cada laudo. Ele vai, se você estiver usando pílula ou qualquer bloqueio hormonal, ele vai escrever lá embaixo.
Os achados podem estar subestimados devido ao status hormonal da paciente, porque você pode ter essa endometriose crescendo de maneira silenciosa. E a gente não tem como garantir isso. Muita gente... Só uma boa ressonância e o certo é, uma vez identificado, tentar remover com Exatamente. cirurgia minimamente invasiva aquele foco. Em casos refratários de dor, comprometimento de fertilidade ou para preservar órgãos nobres que estão sendo invadidos, você lança a mão da cirurgia. Mas existe a possibilidade de, controlando todos esses fatores metabólicos e equilibrando essa produção hormonal, Você ter o controle da você tem um dor controle. também. E às Perfeito. vezes regressão dos focos. Porque você, Perfeito. se Não, você você estabelece... parou uma cascata inflamatória autoalimentada, Exatamente. né? Como você explicou. Tirou os fatores de proliferação, otimizou a vigilância imunológica, fez efeito antiproliferativo. Perfeito. E aí você muitas vezes vê aquela endometriose em remissão. Eu tenho muita experiência com isso porque eu tenho muito essa visão e eu vejo isso acontecer o tempo todo e os estudos mostram essa possibilidade. E aí quando você olha, né, para essa questão, você tem que saber que qualquer bloqueio hormonal que tire a sua dor não deve te livrar de acompanhar o quadro. Entendi. Perfeito. Né? Ele não Então, está parado. Ele está ali, né? Exatamente. Próxima, Bru. Chegamos no momento Pipinho, que é o nosso jogo de ping-pong de livre associação. É o que vier na cabeça. Tá Agora bom. não está valendo uma explicação. Tá Agora é o Felipe, que não é médico. É o Felipe. Certo. Felipe. Vou até tirar meu óculos. Vamos lá. 1. Equilíbrio. Equilíbrio. Olha, equilíbrio me traz à mente estabilidade, mas também me traz à mente essa consciência de eternidade, sabe? Perfeito, perfeito. Também é um equilíbrio do entendimento. 2. Família. Família, pra mim, é o sentido da minha vida, né? Assim, uma das coisas eu me lembro muito, que mais na minha adolescência me marcou, foi que eu queria me formar rápido para trabalhar rápido e ter minha família logo. E eu não me arrependo nem um pouco disso. Era um bom estímulo. Era um bom estímulo. 3. Amor. Amor, equilíbrio. Equilíbrio. 4. Complete a frase. Saúde feminina é. Saúde feminina é... Olha, caramba. Tentar sintetizar isso numa frase. Se eu pudesse dizer... Saúde feminina é, talvez, fertilidade. Fertilidade. O mais natural possível. Né? Exato. 5. Se pudesse mudar algo no mundo com superpoder, o que você mudaria? Eu mudaria aquilo que é a grande força transformadora do ser humano, que é a liberdade. A liberdade humana é a sua capacidade de se autodeterminar. É isso que nos diferencia, né, de todos aqueles que estão sujeitos aos instintos. Quanto mais a pessoa se afirma nas suas escolhas, mais pessoa ela é. Então a liberdade, só que não é a liberdade de fazer o que quiser. Sim, é de ser um ser humano. De escolher com responsabilidade. Perfeito. Felicidade. Felicidade é saber onde você deve estar. A gente tem tanta coisa ali, tantas adversidades que a gente vive na vida que se a gente souber que a gente tem que estar ali, passando por aquilo, que aquilo vai ter um sentido, a gente consegue ser feliz na adversidade. Independente. Perfeito. Bem estoico. Complete a frase. Um tempo para mim é... Estar com as pessoas que eu amo. 8. Propósito de vida. Transformar vidas, de fato. 9. Sexualidade. Sexualidade é saúde. A gente precisa quebrar alguns paradigmas ali de sexualidade. E eu, como católico, digo que é um desafio muito peculiar para mim, trazer para essas pessoas que têm uma visão transcendente, de entender que isso faz parte, dá um sabor à vida do indivíduo se ele souber usar. E dá muito sentido e cor à vida do ser humano. Com certeza. Né? Mas ver de forma mais ampla. Exatamente. Né? Como a gente é tão complexo, a sexualidade também, né? Exato. Faz parte do ser humano. E último, um pensamento, uma frase que você gostaria de deixar. Olha, eu tenho uma frase que era o rodapé do meu e-mail, que eu mando para as pessoas, né? Óbvio, independente do teor do e-mail,
que é, obviamente, um trecho do Evangelho. Já falei aqui várias vezes que eu sou católico. E eu mando ela e ela me norteia muito na maior parte do tempo. Que é um trecho de uma parábola, em que Jesus conta essa parábola do semeador, do agricultor, digamos assim. Também é um semeador. Exato. E aí ele fala, né? Ao final daquele homem que construiu um celeiro para si, ele pensa, nossa, tive uma grande colheita esse ano. Então agora eu vou descansar e aproveitar a vida que eu consegui com o suor do meu trabalho. E aí ele fala, né? Amanhã mesmo Deus interpelará esse homem e perguntará para ele, né? Louco, né? E aí ele fala ao final, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Então essa é a frase que me norteia muito nas minhas ações. A gente tem que pensar muito, né? O que a gente está fazendo Exatamente. com as nossas vidas. Meu querido, muito obrigada. Foi um prazer. Imagina. Aprendi muito. Muito Queria bom. te deixar uns presentinhos aqui. Vamos lá. Oba. O livro Felicidade, Olha aí. que foi escrito na pandemia. Uhum. Tem um pouco estoico também. Uhum. Muito aí. E o livro novo, que foi lançado no final do ano passado, Um Tempo para Mim. São 365 frases minhas e que você pode abrir qualquer dia. Ele não é necessariamente, não tem que ir para o primeiro dia. Boa. Tá? Então, é aquele momentinho que a gente vê uma frasezinha só para inspirar o dia. Ou repensar algumas coisas que a gente tem que estar sempre se repensando. Com certeza. Mas Muito não, obrigado. acabou. Ih, Pode tá botando bom. tudo pro lado Posso? lá, depois que as crianças vão ajeitar tudo aqui para você. Maravilha. Aqui a gente tem uma outra eco bag, que é aqui do Pipinho, com a nossa frase, né? Faça, aconteça, inspire. Boa. Então, eu acho que a gente está nessa. Tem aqui um caderno para você escrever seus que bonito. projetos. Obrigado. Né? De repente, a filha que vai querer o caderno, Vai mas adorar. tudo bem. Né? De repente, ela vai querer a canequinha também. E a canequinha da gente, para você tomar um café, fazer ou um chazinho e lembrar da gente. Muito obrigado. Tá muito bom? obrigado Talvez mesmo. a filha queira também. Também. Né? Mas o café é comigo mesmo. Entendeu? Porque aí a gente marca esse momento. Obrigado. Agora é aquele momento que eu quero que você olhe para aquela câmera, não precisa olhar para mim, pode ser mal educado Tá e bom. dê todos os seus recados. Olha, o recado que eu tenho para dar para todos vocês que me acompanham, em especial, né, as mulheres que provavelmente se sentiram muito sensibilizadas com tudo isso que foi trazido aqui, é que vocês, de fato, vocês busquem informação cada vez mais que dê essa autonomia de escolha para que vocês entendam, né, tudo que está envolvido na saúde feminina, no seu ciclo, né, no seu corpo, que você realmente seja consciente e responsável pela sua saúde. Eu vou estar sempre disponível para te acompanhar nessa jornada. Quem tiver mais interesse em conhecer o meu trabalho, tudo isso que eu falei aqui com mais detalhes, pode me acompanhar lá nas redes sociais, pelo Instagram, @Dr. Felipe Duarte, o doutor abreviado, né? Dr. Felipe Duarte, Felipe com I. Filipe, não é no último, como a gente bota lá também, não é. Então, vai ver minha carinha lá. E tem um canal no YouTube também, com um monte de vídeos um pouquinho mais longos, né? Naquele perfil que a gente estava falando, para que vocês também conheçam cada vez mais sobre si mesmas e possam se cuidar com responsabilidade. Perfeito. Muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara aqui maravilhoso, Dr. Felipe Duarte. Se você não segue, eu sugiro que você siga. Aí você vai falar assim, mas eu não sou mulher. Tudo bem, mas tem uma mulher, né? Se você é um homem bacana, você vai gostar de saber sobre a sexualidade feminina, porque vai melhorar a sua vida também. Para você que nos acompanha, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as novidades e compartilhe esse conteúdo com pessoas, com todas as mulheres que você conhece, que é condição sine qua non para a gente poder ter uma sexualidade libertadora e poder fazer boas escolhas. E também, se você conhece homens que estão com mulheres com dificuldade, passa para eles também, quem sabe eles generosamente também não vão entrar nessa batalha. Porque aqui na comunidade Pod People a gente realmente só acredita que o conhecimento é capaz de dar empoderamento real. Muito obrigada e até o próximo Pod People.